Boa noite, DRs da bola. Estamos aqui no nosso episódio 2. Muito obrigado, pessoal. Prazer aí hoje na casa com Marcos, Marlon, que o pessoal ainda não conhece aí, um rosto também excepcional do nosso DRs da bola por trás ali com várias montagens e a gente inclusive fazendo as montagens dele também, maravilhoso. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. Marlon. Mas valeu, tamo junto. É que eu não conheço você muito bem mesmo. É a primeira vez que eu tô te vendo, essa é a verdade. Nunca jogamos juntos. Também hoje com o Diegão. Diegão, tempasso que eu não vinha, mas essa camisa já diz tudo. Tinha que ter esse convidado aí. Seja bem-vindo, Diego. Boa noite, primeiramente, pessoal. Prazer, Lourenço, estar aqui com vocês, participando desse podcast. E vamos jogar o Botafogo mais um pouquinho pra cima agora. Ixi, não tem jeito não. Se jogar mais pra cima... Bem, pessoal, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre, obviamente, tudo de futebol, mas assim, vamos dar um giro nesse jogaço que nós tivemos, Brasil e Uruguai, doeu as vistas. Nós também tivemos aí agora no final de semana os jogos muito importantes que foram alguns jogos de rivalidade incrível, Flamengo e Vasco, Galo e Cruzeiro. Clássico. Tivemos algumas polêmicas aí, inclusive o nosso líder do campeonato aí, Botafogo, as luzes apagaram. Teoria da conspiração. Será? Hoje tem teoria da conspiração, pô. Vamos checar isso vai, aí. GG. Vai ter. A verdade vai sair aqui. Coisas que só acontecem com o Botafogo. Frase clássica essa daí, né? Ganhar tudo também, será? Aí é raridade, mas vamos aproveitar. Tá bom. Vamos dar um giro também pelo mundo, falar um pouco do que rolou no futebol europeu e também a semana de Champions League. E também, ainda essa semana, sábado, vai rolar um jogo que a gente vai ter que comentar, dar algumas informações que eu acho muito válido, né, Marcos? Final da Sul-Americana, Fortaleza. Nossa, a torcida tá com eles, né? Sem dúvida, é Brasil. Time brasileiro, nós somos sempre Brasil, ou não? Ou não. Boca! É nóis! Já tava ficando assustado agora aí. Tá maluco. Mas tem limite. Tudo tem limite, é isso aí. Pô, senão vou perder aquela zoeira, né? Porque eu sempre zoo o pessoal do Fluminense, que eu falo que eu tenho mais títulos internacionais que o Fluminense, né? Que eu sou campeão da Libertadores de futebol de areia, né? Então, assim, tem mais títulos internacionais que o Fluminense. Florzinhas. Fred, oi. Falando nisso, agora uma informação em primeira mão, né? Os DRs estão em todo lugar. Vocês vão começar a ficar assustados, porque os DRs estão aqui, estão ali, meu amigo. Então, na final da Libertadores, teremos nosso repórter de campo já garantido, camisa do Flusão. Fred, seja bem-vindo aí à equipe. Cachê tá alto, mas a gente aguenta porque o patrocínio do Monster tá em dia. Muito obrigado. E também lembrar aí, o Clubista. Clubista fazendo o nosso patrocínio master aí. Clubista... Empresa capixaba, traz camisas variadas do mundo inteiro de futebol, num plano de assinatura, não é isso, Marcos? Perfeito, é uma assinatura mensal, R$60. A cada 3 meses você recebe uma camisa do mundo, né? Essa daqui em homenagem à última, né? Que foi do Liverpool. Bonita ela, aliás. Tá? Linda. Então, se quiser assinar, só falar. Temos ali a da França. Essa daqui eu ganhei numa edição especial de Copa do Mundo, né? Isso mesmo, a Copa do Mundo. Olha aí, o clubista, né? Incrível, o clubista. E tem várias coisas, né? Com os outros episódios a gente vai conhecendo aí. Tem camisa do Remo que a gente já ganhou, do Náutico, do Bahia e por aí vai, né? Botafogo, não sei se eu usaria se eu recebesse, não. Usa sim. Vai estar muito bem vestido, muito elegante, como sempre. Alguém usaria aquela camisa que o Palmeiras usou essa semana? Aquele menino-menina? Azul e rosa. Poxa, mas me lembrou a bandeira do Espírito Santo. Eu gostei, é verdade. Achei legal, achei interessante ela. Eu achei feia, pro Palmeiras. Tá, pro Palmeiras. Pro Palmeiras. Se fosse um time do Espírito Santo aqui, usando. Né? Talvez. Aceitável, né? Eu sou meio tradicionalista com o negócio do esquema de cores do time e as camisas, assim. Eu acho que dá pra você sair, mas não muito, assim. Uma ediçãozinha especial, lá, mas virou muito bagunça isso daí já, né? Tirando o Vasco, que sempre acerta, né? Todas as camisas são bonitas. bonitas. Não, a camisa do Vasco é Todas as camisas são bonitas. O futebol do Vasco é um dos melhores do Brasil, mas a camisa... Não, que eles conseguem errar dentro de campo, eles acertam na camisa, cara. Incrível. Toda camisa é bonita. Pô, falando em camisa, essa do Botafogo, então, vocês acharam que lançou no jogo... Na metade do jogo, na metade que ficou apagada. Eu gostei, achei bonita a camisa. Camisa bonita. Eu também achei. Fez uma lembrança dos anos 90, aquelas camisas mais chamativas, eu também achei legal. Pessoal, vamos começar com a seleção brasileira, que já passou um tempinho aí, uma semaninha, menos um pouquinho, mas vamos lá. Brasil e Uruguai fizeram um jogo de doer as vistas.
foi muito ruim, não só o Brasil, o Uruguai também não fez uma partida maravilhosa, mas fez os gols, ganhou, mérito do Uruguai. Brasil com o Diniz, início de trabalho, mas um trabalho que a gente vai ter que ligar já um pisca-alerta já. Não assim com medo de ficar fora da Copa do Mundo, mas será que é por aí mesmo? Será que é nessa confusão, Neymar vindo buscar bola lá na entrada da área? Tô ouvindo comentarista falando, o Casemiro não serve pra essa tática. Como assim? O Casemiro 5 Champions League, se ele não serve pra seleção brasileira, que tática é essa? Vai servir quem? Entendeu? Então assim, o que vocês estão achando disso aí? Fala pra nós aí, Marcos. Cara, então, o jogo da seleção foi doído, né? Foi bem triste de ver. E o que você tá falando é bem real, né? A gente sempre teve essa dúvida se o Diniz ele ia conseguir estabelecer esse trabalho, vendo os jogadores uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses. Aí agora ele conseguir instituir aquele trabalho dele de não, vamos sair na calma, vamos tocar a bola, vai rodar no pé de todo mundo vai ficar num setor específico. Então, assim, a gente já tá vendo que não tá dando certo. Mas será que é cedo demais para poder queimar ele? Não sei. Realmente não sei. Diego, você acha que o ciclo de Casemiro, Marquinhos, essa espinha dorsal que a gente ainda tem dessa era Tite, deve já ser banida ou não? Não, de forma alguma. Casemiro, salvo engano, na próxima Copa vai estar com 34, 35 anos. 35, acho. Sim. Acho que ele tá com 31. Hoje a gente tem um exemplo aí, não vai voltar para a seleção, mas qualquer coisa, Paquito resolve essa dúvida. Thiago Silva está com 39 anos e sendo um dos melhores zagueiros na Premier League. Então essa questão da idade, ela já está ultrapassada, acho que não acredito mais nessa questão da idade. E Casemiro, Marquinhos, joga muito, é um craque. Casemiro, como você falou, 5 Champions League, carregando o time, naquele meio de campo com ele, Modric e Kroos, fazia de tudo, atacava, fazia gol decisivo. Então, assim, tem que dar tempo, eu acho, que pra tática encaixar ali na seleção, mas tirar esses caras de forma alguma. E assim, ô Poco, me fala uma coisa, você é daquela linha que um treinador, ele tem que buscar o que ele tem de melhor e fazer o máximo pra explorar a qualidade desses atletas, ou ele tem que ter um estilo de jogo e os atletas, independente de estarem bombando em outro lugar em funções diferentes, que tem que se adaptar ao estilo de jogo dele? Não, pra seleção eu sou adepto da primeira opção, né? Acho que o treinador tem que se adaptar. Mas assim, a gente tá numa confusão assim, de conceito mesmo, né? A gente não sabe qual que é o projeto de treinador. A coisa do Ancelotti não é real. Todo mundo sabe que uma coisa que foi jogada no ar. O Diniz vem como um tampão, mas assim, ele continua treinando o Fluminense. Então, aquilo que o Marcos falou, o Diniz é um técnico que precisa de estar com os jogadores o tempo todo e tal. Pode até ser que ele se adaptasse a pensar na seleção de um jeito diferente, só que ele trabalha no Fluminense quando ele não tá na seleção. Então, eu acho que tá uma... Assim, ele aceitou, porque devia ser o sonho dele, mas aos poucos ele tá percebendo que tá com uma batata quente na mão, assim, né? Não combina tanto. E a CBF, assim, não se posiciona também, isso me incomoda bastante, assim, me deixa... Eu tô impressionado, assim, com a seleção. Jogou muito mal os 2 jogos. Bem mal mesmo. É verdade. Ô, Diego, você me falou da questão da idade dos jogadores e, assim, isso é uma coisa que tá o Brasil todo falando, porque o pessoal olha e fala bem assim, não temos um camisa 9, beleza? É verdade. E muita gente pede o craque da temporada, Tiquinho, jogador do Botafogo, só que o Tiquinho já é um jogador com a idade um pouco mais avançada, nunca esteve na seleção brasileira. Isso pra ele também serve por não ser, por exemplo, o Casemiro, tudo bem, já é um cara consolidado, exatamente. Seleção, Copas do Mundo. Tiquinho, pra estrear numa seleção, começar a sentir o peso da seleção, também vale ou a idade já pesa no caso dele? Lorenzo, é assim, cara. O Tiquinho é um jogador também rodado, né? Rodou em clubes da Europa. Sempre teve uma carreira... Nunca foi abaixo da média, sempre foi um cara ali mediano, né? E vindo para o Brasil, eu acho que ele encontrou o melhor futebol. Sim, eu vi alguns jogos dele, uma fase dele no Porto, eu acompanhei um pouco. E assim, é um cara que sabe jogar bola. E aqui no Brasil ele está demonstrando isso muito bem. E eu acho que o clima, a torcida, tudo isso que está acontecendo, está motivando. E a fase dele, realmente, ele é o melhor camisa 9 que nós temos hoje no Brasil
e desses que jogam fora também. Assim, gosto muito do Richarlison, acho que o Richarlison tinha tudo para pegar a camisa 9, como ele falou, né? Eu sou o camisa 9. Vou tocar nesse assunto em breve, hein? Porém, não está vivendo um momento bom, né? Extra-campo e dentro de campo também, e está acabando impactando dentro de campo. Mas Perfeito. Tiquinho hoje definitivamente é o melhor camisa 9 que nós temos. Então, já que Diniz está indo lá como um tampão, por que a gente não pode pegar o melhor que nós temos hoje e colocar lá para tentar ajudar, né? Eu acho que tem uma fixação, assim, de que se você coloca alguém na seleção, ele tem que fazer o ciclo inteiro, assim. Não, isso Por exemplo, eu acho que o Tiquinho talvez não chegue na Copa do Mundo, mas ele pode servir a seleção durante 5, 6, 7 datas FIFA, entendeu? A gente tá precisando de um cara para dar um levante aí, para poder tirar desse buraco que tá, porque tá complicado. E se ele se destacar, por que ele não pode Por que não? virar o titular ou o reserva imediato da seleção, né? Exatamente. Por exemplo, Marcos, me ajuda aí. Numa seleção, se a gente tivesse uma Copa América agora, eu acho que eu levaria o Tiquinho. Eu também levaria. Mas pensando nesse projeto inteiro para a Copa do Mundo, será que não seria interessante testar Vitor Roque, Marcos Leonardo, começar a dar um pouco mais de casca para esses que você meninos? adora. Eu acho que o Vitor Roque seria convocado se ele não tivesse machucado. Eu também acho que acredito. seria e ele... O Diniz, acho que já tinha convocado ele ou não sei. Mas eu tenho a impressão de que ele seria convocado para a seleção principal. O Marcos Leonardo eu gosto também, mas ele tá numa gosto draga, muito. né? Eu aí... Sei lá, porque tá no acaba... time que é uma draga, então, né? acaba levando... É isso que eu quis dizer. Ele tá numa draga, o time dele, né? Acaba levando ele não tem tanto Não, tá. destaque. 7-1. Não, mas se você for pegar os números deles isolado, se chegar assim e pegar, Sim. os números do Marcos Leonardo, não os números do Santos, assustador o que ele tá fazendo. Sim. Tá jogando Ele é o muito pra respons- idade dele. Ele é o responsável pro Santos não estar com uma campanha ainda pior. Exatamente. Tá Ele e ali o João pelo Paulo. menos brigando, né? Na esperança de não cair. E assim, a gente já teve exemplos parecidos com esse. Por exemplo, teve uma época que Souza Caveirão, pelo Goiás, o Goiás estava lá em último, e Souza Caveirão, acho que se não foi artilheiro, foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro da temporada. Já teve, acho que pelo Goiás também, o Bill. O Flamengo chegou a contratar esse tal de Bill aí. Nossa senhora, terror. Mas assim, o que acontece? O Marcos Leonardo, eu não vejo ele como esses caras. Porque aqueles caras pareciam meio que o azarão. Não era aquele cara que já vem preparado, seleção de base, que já vem com uma promessa, entendeu? Então o Marcos Leonardo, ele tá, seleção pré-olímpica, tá jogando muito bem. Ele destrói todo campeonato, todo time que ele joga, ele faz alguma coisa diferente. Eu daria chance pra esse menino aí. A Acho gente bom, hein? tem algum nome na Europa, né, no exterior, assim, que vocês acham que caiba, que mereça uma chance? Então, algum atacante? eu ia até falar, não em relação ao nome, né? Mas em relação a essa questão que você falou. O Tiquinho é o melhor centroavante que a gente tem no mundo hoje, do brasileiro? Porque, assim, a comparação que eu vou fazer é quem joga na Europa, o quanto que ele tem que ser ruim na Europa para ele ainda ser o melhor no Brasil. Porque é isso que acontece. Esse é um ponto importante. O Lucas no Tottenham, porra, horrível. Tava jogando mal pra caramba. Veio pra cá, tá destruindo no São Paulo. Então, assim, pra gente poder comparar o Matheus Cunha, por exemplo, que tá mal lá no Wolves, apesar dele ter feito gol, tá, gente? Eu falei que ele ia fazer. Mas é porque Então, a gente falou mal dele aí. Aí não tem jeito, aí ele vai e mete gol. Enfim, então o quanto que você tem que ser ruim na Europa pra você ainda ser um dos melhores do Brasil? Não sei. Aonde a gente consegue colocar essa régua pra poder medir quem é muito bom no Brasil. Se ele Eu tenho a conseguir ser- resposta, hein? Fala, pode falar. Botando pra jogar. Porque a gente vai ver aí o Gabriel Jesus, por exemplo, voltou a jogar muito bem pelo Arsenal. Não tem o que discutir. Jesus. Na seleção, não dá, cara. Não dá. Pode botar. É ruim, não é ruim. Não vai ser ele não consegue ser esse protagonista, esse cara que vai chamar a responsabilidade, que bota a bola pra dentro na hora que precisa. Então, assim, pra que ficar insistindo nele? Por mais... Gabriel, parabéns, joga demais lá no Arsenal, vai ser artilheiro. Na seleção não dá pra ele. Vamos ter que achar um outro 9 que assuma a responsabilidade, bata no peito, chame jogo. Não, eu tô cansado daquele jogador bonzinho, que vai lá, dá aquela entrevistinha, blá, 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 blá. Não, quero aquele cara atirado, quero o Romário, cara de mundo. Quero Ele os caras quer que o Gabigol, eu sei, eu vou repetir, eu sei. Mudou o jogo ontem, mudou o jogo ontem. Falei isso no primeiro episódio, vou falar de novo. Ele tá falando do Gabi. pô. Mudou o jogo ontem, mas eu tava falando do Gabi, não. Tava assim. Mas curioso, a gente falou uns nomes assim, e aí pensando nos nomes que a gente falou, eu acho que o Tiquinho é a aposta mais segura, de uma certa maneira, assim, né? É um cara que tem 32, 31, 33 32. anos. É um cara que é forte, né? Sim. Vai aguentar a porrada, vai saber jogar de costas. Tem experiência. Vai saber finalizar, né? Pô, ele tem achado uns gols no Botafogo aí que
Ele né? é fora de Tem série. salvado. E assim, eu tenho uma opinião que o jogador leva para a seleção o que ele tá vivendo ali no momento dele no clube. Com exceção, às vezes, do Gabriel Jesus, que a gente está comentando aqui agora, que vem fazendo um trabalho excepcional no Arsenal, porém vai para a seleção e não encaixa, né? Aí eu já não sei se é questão de posicionamento, o que ele jogou busca. em todas as pontas no ataque, todas. Gabriel todas. Jesus só tá faltando ser testado de volante, que vai dar certo. foi, vai já dar foi. certo. Talvez dá. Eu acho que ele já foi na Copa. Eu lembro de um lance aí no jogo, a gente estava falando do jogo do Uruguai, aí que ele foi lá roubar uma bola, roubou uma bola na meia-lua da área do Brasil e aí partiu pro contra-ataque. Cadê o atacante para poder tocar a bola? Olha aí. Não tinha. Gabriel Jesus. Então, assim, partindo desse ponto, que o jogador pode levar esse momento dele para a seleção, o Tiquinho tá vivendo a fase extraordinária. Pô, o que ele fez nesse jogo que ele foi pro banco e entrou no segundo tempo, aquilo ali mostra que ele tem também capacidade de entrar e de buscar a força até nos momentos mais adversos, né? Então mostrou também toda a qualidade do Laje como técnico, né? Ah, sim, Pô, sim. pelo amor de Deus, Que Tiquinho no Portugal banco. tenha. Que isso? Vocês viram a montagem do Laje com Eu vi. com o uniforme da Light? Estou aqui consertando a luz, galera. Muito bom. Que calma. Estamos arrumando. A gente tem vários assuntos aqui que acaba um pegando o gancho do outro. Então, assim, tem que ter cuidado pra gente não se atropelar. Mas só vou terminar a seleção aqui pra depois a gente já começar a entrar em outro aqui. Eu já falei isso no episódio número 1. E vou falar de novo. Pra mim, o Brasil poderia dar chance pra Anderson Talisca. Joga lá com o Cristiano Ronaldo. Mais uma semana que Anderson Talisca arregaçou. Jogou muito bem, meteu um golaço de falta. Faz diferença. O cara bate falta, o cara pode fazer um segundo atacante, às vezes um primeiro atacante que ele é forte, ele é alto, ele cabeceia, ele... Então, assim, é completo, ele tem uma inteligência de armar jogo. Acho uma opção bem interessante. E claro, Paquetá também, voltando, Ele vai é voltar. outro jogador que Tem vai, que vai melhorar muito o meio Douglas campo do Luiz Brasil. também tem que ser Aí que colocado. entraria, por isso que eu ia falar da deixa pro próximo assunto. Ah, Esse aí. desculpa. É porque o time tá entrosado. Ah, Aí já é, vai, já a vai. bola já rola, Já o outro já tá tocou, já. finalizando. Né? Aqui- Mas assim, já que o Marlon já tocou no assunto, por exemplo, Aston Villa e West Ham, meu Deus, olha o que o Douglas Luiz fez, cara. O gol do Douglas Luiz ontem foi absurdo. Douglas tá pedindo passagem e a gente tem que botar pra jogar. E não é convocar e deixar lá no banco pra entrar aos 44 segundo tempo, não. É pra botar pra jogar. A gente quer ver os caras jogando. Não é não, Marcos? A gente colocou, né? O Bruno Guimarães colocou o Casemiro. E não encaixou ali no Diniz, né? Óbvio que com as ressalvas que você falou. Por que não, pô, testar um outro meio de campo? Por que não colocar o DG, colocar o Paquetá, coloca os dois pra jogar pra ver como é que faz? Então, assim, vale a pena o teste, é o que você tava falando. A gente só vai saber se dá certo ou não testando. Não é só falar os nomes. E assim, ele estava falando de Paquetá, eu acredito que Paquetá, para essa seleção, ele vai trazer uma dinâmica muito grande para esse meio de campo. Pode ser o Paquetá, ele diferencial é aí. jogador completo, ele joga aberto, joga de segundo volante, às vezes até recua mais um pouco, faz a de segundo atacante. Então, assim, eu gosto muito do futebol do Paquetá, sou fã mesmo, e acredito que nesse modelo de jogo, que o meio de campo precisa trabalhar bastante, que a bola tem que estar correndo ali, ele vai ser esse cara que talvez consiga suprir aí a necessidade. Tá certo. Pelo giro no mundo aqui, rápido, então, Aston Villa, destaco aí o Douglas Luiz pela essa brilhante partida. Girona, atenção com o pequenininho Girona, continua dando show. Os meninos lá, o brasileiro, até que não foi tanto destaque. Girona começou perdendo o jogo 2-0, conseguiu virar o jogo, venceu 5-2. Segue ali na ponta da tabela no espanhol. O italiano. Ninguém sabe. Então- De onde é o Girona, gente? Carlos Eduardo não tem muita informação, não. Vive em outro mundo. E aí também eu queria entrar num assunto aqui. Eu assisti também uma partida, foi Roma e Monza. Jogaço. Foi 1-0 no último lance pra Roma. Mas o Monza colocou um menininho, Vignati. Rapaz, promessa, hein? Diferente. 18 anos. Um menininho mais baixinho, estilo Soteldo, assim. Liso. Vai chamar atenção. Já foi campeão da Eurocopa Sub-19 com a camisa da Itália. Vai chamar atenção esse menino aí. Podem ficar de olho e me cobrar. E outro que eu falo com vocês toda vez que é renda fixa. Renda fixa. Esse eu conheço. Fala mesmo. Conheço, Esse é conheço. renda fixa. É o Jiménez, o mexicano,
que joga no final, renda fixa, vai jogar a bota, Jimenez vai fazer gol. 1.4, 1.8, 2.3, bota, é renda fixa, garantido de dinheiro aí, não tem jeito não. Eu queria fazer uma pequena homenagem aqui, centroavante mexicano, né? Não sei se vocês lembram do Jared Borghetti. Demais. Aquilo cabeceando contra a seleção brasileira era absurdo. Fazia gol de tudo que era jeito. Nunca errou. Contra a seleção, então, nunca errou. Sempre um gol. O cara também era renda fixa. A gente não apostava nessa época, Não né? tinha, né? Marquinhos acho que não tinha nem nascido nessa época. Eu era só a bem gente. novo. Não, tinha internet no celular nessa época. E aqui? Ô Marlon, me fala uma coisa aqui. Quem é o craque do City? É o Haaland ou é Julian Álvares? Hoje, nessa temporada, Isso aí. eu acho que é o Rodri, não? Mas Não se esquiva dessa pergunta não, rapaz. hoje, esse ano é o Julian Álvares, com certeza. Jogando muito, né? O Álvares tá jogando muito bem. Muito bem. E assim, na Copa do Mundo ele mostrou, né? Na Copa do Mundo ele entrou na vaga do titular e deu conta, assim. Na verdade, esse time da Argentina aí é um... Me lembra o Brasil de 94, é um milagre acontecendo, assim, cara. Um negócio muito doido que esse time da Argentina é campeão do mundo, assim. Diegão, um fato muito legal tá acontecendo. O jogador Harry Kane saiu do Tottenham. Tottenham liderando a Premier League. Hoje, Tottenham meteu gol, teve a assistência do Pombo. Vocês estão preparados para ver o Pombo campeão da Premier League? Logo no ano que o Harry Kane saiu. Vocês estão preparados? Falar mal do Pombinho, vocês falam, mas vocês estão preparados para ver ele campeão lá? Deu assistência hoje o Pombo pro Son. 2-0, mais uma boa vitória do Tottenham, líder. Enquanto isso, Harry Kane saiu, foi pro poderoso Bayern de Munique, que não perde de jeito nenhum. Tô calculando aqui 483 anos ganhando. E tá lá em terceiro. Harry Kane em terceiro com o Bayern. Leverkusen vai acabar levando esse título aí ainda. E aí? A gente sabe que não tem como, né? Depois do ano passado eu desisti. Então, ano passado deu uma esperança pra gente ainda, mas no final não tem jeito. Hoje sim, hoje não. Porque Bayern A, Bayern B, né? Bayern C, é isso. É isso. Destacou, eles vão e compram. Então, assim, campeonato alemão nem Mas que ia ser divertido ver isso. Pô, ia ser demais. Ia ser sensacional. Já tá sendo, né? Tá certo. Essa semana tem Champions League. Champions League ainda tá numa fase inicial aí, vai pra terceira rodada. Não tem grandes jogos aí, não. Destacaria só o grupo F. Você não tem nenhum destaque na Champions? Eu tenho um destaque. Você tem? Manda pra nós, então. Eu tenho. Um time aí... um time aí que eu venho protegendo há um tempo e ninguém me dá moral. Mas ele é o líder do pior grupo da Champions, né? Isso aí, que é o grupo F. É o grupo... é o grupo F, então. Você já ia falar. Sim, é claro. É isso, né? Mas é a única E coisa o que Castle tá tem. liderando e tá com... Tudo indica de que vai passar em primeiro. Talvez em segundo, mas tudo indica que vai passar em primeiro, né? Beleza. E assim, palpite. Vamos ver se os DRs estão bombando mesmo. Hoje tá muito difícil de acertar, de falar quem é que vai ser o campeão. Mas assim, pelo menos uns 4 finalistas da Champions. Quem você manda, Marcos? Tem que pensar aqui, cara. Vai ser um corte bonito, hein? Campeões da Champions. Porra, mas aí me pegou de supetão, pô. Pegou de surpresa. Caramba. Hoje a gente vai ter que buscar aí na memória Real recente Madrid pela camisa, né? Se É. o Bellingham continuar jogando o que tá jogando, é um excelente candidato ao título. O Barça, não sei, né? Voltou pra Champions esse ano, tá meio assim. Não acho que seja, mas enfim, o Bayern sempre é também. Então acho que de 2, se eu for chutar 2, Bayern e Real. Acho que o City não vai ganhar 2 vezes, não. E aí, pouco? Eu acho que o City é a aposta mais segura, mas também é muito seguro falar que ninguém vai repetir Champions. É bem difícil. Acho que o que o Real Madrid fez é bem difícil de fazer mesmo. Mas se eu fosse falar, eu falaria um só, falaria o City, porque tá muito no início da temporada, acho que não dá pra ver, não. E aí, Diegão? Tem alguém aí em mente? Vai soltar um coelho da cartola agora? Não, é difícil, porque quando a gente fala de Champions League, muita coisa pesa, né? Assim, e no momento, tanto pro City conseguir o seu primeiro título, foi muito difícil, eles batalharam tanto, sempre chegaram. Assim, uma coisa eu posso garantir, já que é pra gente poder polemizar, que o PSG não chega. Pô, eu ia falar isso no final. Eu ia falo falar pra isso no vocês final, com que certeza. eu tô torcendo pra eles.
Isso aí eu consigo falar aqui com tranquilidade, porque, pô, cara, o Mbappé, ele, assim, tentou assumir uma responsabilidade, mas não é a mesma coisa o time sem aqueles craques todos. Aquilo ali ajudava muito e o cara desmerecer Messi e Neymar, o cara tem que ter, meu amigo. Isso é maluco. Perfeito, perfeito. Um ego muito grande. Exatamente. Beleza. Vamos falar do que tá todo mundo esperando aqui. Você não falou o seu não, né? Esquece Acho que é bom falar, né? Fala os italianos pra aí. gente, né? Fala os Pra italianos gente aí. sozinho, né? Não, pô, vai. Depois eu vou rir. Fala aí, falar, "Nossa, vocês não Napoli. sabem nada. Fala Napoli. Eu faço em casa depois. Sozinho. Só solto no final. Bem, vamos falar do Brasileirão. Contratamos host, hein? Olha. Vamos pro Brasileirão? Vambora. Aí Vamos sim. lá. Brasileirão. Isso que é campeonato. Tá, Que campeonato emocionante. É na ponta, é embaixo. De qualquer jeito tem disputa, tem briga. E aí? O que você me diz? Pô, o que tá rolando nesse Brasileirão aí de bom? Então, eu só queria falar assim, eu amo o Campeonato Brasileiro. Eu já tive umas fases mais pachequistas assim, sabe? Ah, não, o Campeonato Brasileiro é o melhor do mundo. Eu não acho que seja. Mas tem alguma coisa de competitividade no Campeonato Brasileiro que é fantástico. É fantástico. Às vezes você pode ligar Parece besteira, mas às vezes você liga um Curitiba e Bahia e você vai ver um jogo bom. E, pô, a chance disso acontecer no italiano, no alemão é mínima, Muito entendeu? difícil. É muito difícil. É tipo 6-5, assim, 6-4, né? Rola uns negócios. Teve um Goiás e quem? Foi Bahia. Goiás-Bahia. Bahia e Goiás, né? Isso aí. 6-4, né? É, 6-4 Bahia. Mas assim, só queria dizer que eu sou fã do Campeonato Brasileiro. Eu acho realmente um campeonato muito E legal de esse acompanhar. campeonato tão legal, tá definido? Acabou? Já podemos bater o martelo? Não, eu acho que não, mas o Botafogo tá muito líder, né? Acho que, sei lá, 75%, 80% de chance de ser campeão, entendeu? Tá certo. Na minha opinião. Diegão, você tem propriedade pra falar do Botafogo aí. Quem pode tomar o título do Botafogo? Botafogo mesmo perder? Flamengo ou Bragantino? Acho que não vai pular daí, né? Não, eu acho difícil. O Palmeiras entrou novamente numa fase ruim tecnicamente, vem de derrotas aí. O Grêmio também perdeu alguns jogos aí que distanciou ele. E assim, você falou bem, eu acredito que a única possibilidade é o Botafogo perder o título. Pra ele mesmo. Sim, porque o Botafogo já fez por onde ser alcançado, talvez até ultrapassado com essa fase do Bruno Lage. E ninguém conseguiu chegar até lá. A galera remou, mas não foi. Porque a gordura, ela foi bem utilizada. Ela já foi utilizada no momento adequado, né? E agora, eu acho que o time, assim, é diferente você enfrentar esse Botafogo hoje. Quem for pro jogo com esse Botafogo hoje, quem for jogar de igual para igual, vai sofrer. Porque o Botafogo voltou a jogar com aquele jogo de toque mais rápido, um jogo de triangulação, um futebol mais reativo, que não é um futebol de contra-ataque, porém é o que, quando tem a bola no pé, sabe o que fazer. E isso com o Bruno Lage a gente tinha perdido. O jogo pelas pontas. E, assim, acredito que o Flamengo vai ter uma melhora ainda com o Tite. Ele vai conseguir apaziguar os ânimos, ele vai ajeitar o time com o elenco que o Flamengo tem. Acredito que o Flamengo vai ser nosso vice. E isso seria ainda melhor. No seu sonho, você imaginava um 2023 desse jeito? Jamais. E o botafoguense que falar que imaginava isso é um mentiroso. Mas tendo o Flamengo como vice ainda vai ser mais maravilhoso. Vai ser uma coisa espetacular. Mengão vai passar. Vocês vão ser atropelados pelo O Mengão, Bragantino, hein? não sei se tem aquela caixa pra chegar. Tá jogando muito bem. Tem um É futebol. o melhor do retorno é ele, né? Ele é o melhor do retorno, mas com o mesmo futebol que levou eles a estar lá até hoje. Então isso é um perigo. Porém, eu não sei se tem caixa pra. E o Bragantino ainda enfrenta Flamengo e ainda enfrenta Botafogo. Isso. Cara, mas é um time sem pressão nenhuma, sem expectativa nenhuma. Também. Isso é bom demais, pô. Isso é bom. Eles estão jogando o futebol que eles sempre jogaram, agora eles estão vencendo. E eles estão sem pressão, não tem torcida organizada pichando muro, não tem alguém querendo tirar o presidente de lá. Então, assim, é um ambiente muito favorável, tá? Apesar de, óbvio, ser o Bragantino, é um ambiente muito favorável para eles alcançarem aí, não sei. Botafogo ficou no 1-1 com o Atlético Paranaense e aconteceu uma coisa inusitada, que Brasil é Brasil sempre. Então rolou alguns apagão estão dizendo aí que a culpa são dos drones que o Botafogo fez antes do
sei se você chegou a ouvir essa informação, mas teve drone do Botafogo, apagou as luzes depois que o estádio já estava ligado, e aí a energia não conseguiu dar conta de voltar e teve um problema. Bem, querendo ou não, eu acho que isso prejudicou e muito o Botafogo. Muito. Demais. Muito. Até porque talvez o resultado fosse o mesmo, mas só que prejudicou agora para a próxima rodada um bocado. O que você tá por dentro disso aí, né, pouco? Cara, eu vi o jogo. Achei que o Botafogo tava jogando bem e tomou um gol que a gente não sabe se foi legal ou não, né? Mas eu tenho a impressão de que foi legal, mesma linha ou coisa muito parecida. Mas a gente tinha um segundo tempo para ser disputado, assim, né? E tudo indica que o Botafogo ia dar uma pressionada ali. Então, a famosa frase, coisas só acontecem com o Botafogo e fica essa coisa, assim, esse azar em volta do time, assim, uma aura meio esquisita. Mas eu acredito que o time tem força de vontade, tem organização pra segurar, entendeu? Tem Mas 9 você acha pontos que tá pra rolando segurar. uma conspiração aí Não, da acho que CBF, não. do Flamengo? Acho que não. GG, tá rolando isso, GG? Não, mas eu acho que também deixar isso acontecer prova um pouco de falta de planejamento, assim, né? Não sei se foram os drones, ou se foi a subestação, ou se foi o gerador. O fato de ter um gerador e ele não dar conta quer dizer que os caras não testam, então, né? Alguma coisa nesse sentido, assim. E rolou um caos lá dentro do estádio, não sei se vocês viram, muita gente presa dentro do elevador, gente que tava trabalhando e tal. Então, chegou a ser um negócio perigoso, assim, né? Sim, sim. Deixou de ser um jogo de futebol, assim. Ô Marcos, e aí, o que isso gerou? Aconteceu que o Botafogo, pela CBF, pelo menos a CBF fez a leitura dela da regra lá e disse que não pode jogar 66 horas pelo menos antes de completar 66 horas do último jogo. E então adiou o jogo do Botafogo, que seria terça-feira, contra o Fortaleza. Fortaleza que vai disputar Sul-Americana final no final de semana. Provavelmente iria colocar o time reserva ou misto, também deixar uma semana inteira, não sei. Já mas, jogou assim, com reserva contra o Bahia. mas ficar muito tempo sem jogar também não é tão bom, né? Então, assim, não sei, terça-feira, mas assim, ia colocar algum time misto aí, a cabeça deles, óbvio, o cara vai ter uma dividida ali pra entrar, ele não vai entrar, ele tá pensando na final da Sul-Americana, independente disso. E aí, o que acontece? Não vai ter esse jogo. Botafogo tá lá exigindo que tenha jogo, mas parece que não vai ter. E aí, Marcos? Cara, obviamente que seria um jogo mais fácil pro Botafogo, né? Mas eu não tô entendendo o chororô, de verdade. Por quê? Se você parar pra pensar, um campeonato deve ser disputado com todos os times em seu melhor. O Botafogo tá chorando porque não vai enfrentar o reserva do Fortaleza, porque ele seria favorecido por conta de uma data. Poderia ser outro time, poderia não ser o Botafogo, foi coincidência. E a culpa, na verdade, foi do estádio do Botafogo. Exatamente, então assim, óbvio que fico triste e tal, porque não vou conseguir jogar com Fortaleza B, agora, ficar nesse chororô todo de falar, não, meu Deus do céu, eu tô querendo roubar. Pelo amor de Deus, cara. Era pra todo mundo jogar com Fortaleza titular, o Vasco ganhou do Fortaleza titular. É isso, tem jogador muito tal. Eu acho que o Botafogo tá sendo prejudicado. Sou a favor do Botafogo. O jogo tinha que acontecer. Tabela tá aí feita pra ser cumprida. Bota esse jogo. Quem vai ser prejudicado é o Botafogo. Vai lá, pergunta pro time do Botafogo. Vocês querem que mude o jogo? Quer que adia? Não queremos. Então vai ter o jogo. Fortaleza tem nada a ver com isso. Coincidiu e bola pra frente. Né não, Diegão? Cara, minha opinião sobre esse ponto, eu não acredito em teoria da conspiração. Isso aí eu acho que já passou. Então, sim, conspirando contra o Fogão. Já foi essa fase. A CBF, ela é sem vergonha com todo mundo. A hora que ela tem que errar, ela erra pra tudo quanto é lado. A gente já falou da seleção brasileira aqui, que tá desse jeito por causa deles. E não vai ser o Campeonato Brasileiro que eles vão tratar bem. Isso aí é óbvio. Eles destratam um campeonato tão bom quanto nosso amigo Poco que estava falando, que a gente é apaixonado por ele, porém, eles não dão valor que tem que ter esse campeonato. Vou jogar um ponto aqui. Quando vem o jogador da data FIFA, igual aconteceu agora com Adrielson e Lucas Perry, os caras dormiram 30 minutos, viagem com o Botafogo organizando o voo dos caras para conseguir chegar e jogar menos de 24 horas depois. Eles não jogaram, né? Ficaram no banco, porém os caras treinaram. Imagina um cara desse pela primeira vez sendo convocado, treinando. Mesmo que tivesse jogado,
entraria em campo pra jogar. Ia entrar em campo o do mesmo Soteldo jeito. destruiu o jogo lá da Venezuela e jogou. Teve que jogar. O Arrascaeta veio ganhar uma Copa do Brasil ainda no Cruzeiro, em cima do Flamengo, vindo de um voo do jogo do Uruguai. Eu não sabia disso, que a CBF estava argumentando que não pode ter o jogo por causa das 66 horas. Exato. Isso daí, esse é o motivo. Isso daí aí já acho meio absurdo, porque Eles já cravaram, já não vai ter o jogo já foi adiado. tem momentos em que a regra é importante, tem momentos em que a regra não é importante, data FIFA é essa bagunça, né? Porque, que nem o Marcos estava falando, os times tinham que jogar sempre com os melhores jogadores disponíveis. Claro. Mas tem jogo brasileiro em data FIFA. E né? tem um porém ainda. Adiando esse jogo, o jogo provavelmente não tem mais data. Então o jogo vai ter que ser na data FIFA. Na hora de convocar Tiquinho, Adrielson e companhia. Esse é o perigo. É aí Isso o sim. Getúlio falou. Temos que admitir, Getúlio. Getúlio, eu já tô mudando de ideia, Getúlio. Tem conspiração contra o fogão, GG. Eu tô com você. Ué, mas se o Fortaleza jogar com o desfalque, pode. O Botafogo não? Mas Tá na tabela. A tabela tá feita desde antes. Mas o Fortaleza tem a opção de desfalcar o time. Ah. O Botafogo, nesse caso aconteça, vai estar sendo obrigado a fazer isso. Então Não. esse é o... Isso daí pode conversar com a CBF, ainda mais que o erro é deles. Mas essa CBF aí, eu não sei. Aí, nesse caso, não é conspiração. É incompetência da CBF. Agora, nesse ponto, eu... Aí, vamos lá. Então, o Diniz chega e fala bem assim, beleza, nesse jogo eu não vou convocar o Tiquinho, nem o Adrielson, Jogadores nem do Brasil. Não vou convocar... Aí Jogadores que tá, do Brasil. é aí que eu vou entrar no assunto. Porque na mesma semana tem jogo adiado, Flamengo e Bragantino. E aí, vai levar o Gerson? Vai levar o... Ah, mas vai levar o Melhor Gerson do por quê? Brasil. Pra ele perder a bola e tomar o Brasil só tomar gol? Gerson não deu Gerson- uma cacetada. Gerson perdeu a bola ontem contra o Vasco? Ou ganhou do seu time, te rebaixou, te colocou lá atrás? Teve um desvio. Obrigado. Mas eu queria, aproveitar que a gente tá na Câmara Brasileira, eu queria chamar a atenção, não sei se vocês notam isso, né? É uma coisa que tava elogiando o campeonato aqui. Tem no Botafogo e tem no Bragantino esse ano. Scout de times, de jogadores, assim, completamente desconhecidos pra gente. Às vezes já são rodados de Europa ou de ligas menores. Às vezes vem de time, né? Vem de uma outra base de time brasileiro. Mas, assim, 2 times muito bem montados, né? Muito legal, assim, o trabalho do Botafogo e do Bragantino. O Bragantino, cara, eu vi aquele Bragantino 4, Flamengo 0, eu sou vascaíno, né, gente? E eu vibrei com o jogo, cara. Os caras jogando pra cacete. Cara, o fino da bola. Destruíram o Flamengo. O Flamengo também não tava nem aí, né? Tava com São Paulo, mas enfim. Colocar o Fortaleza também nesse bolo, hein? Fortaleza também é um time bem legal, mas aí é a longo prazo. Acho que o Vojvoda já tá 2 anos e meio no time, né, mais ou menos. Isso aí. E tomara que ganhe. Eu vou torcer bastante pro Também. Fortaleza aí. A gente Acho vai que falar de vai ser Sul-Americana muito ainda? Bem merecido. Vamos. Tá. Vamos lá. Só falando um porém aqui, ô Marcos. Próximos jogos. Botafogo. Então vai ter que jogar 3 próximos jogos e vai ser 4 dos outros. Vai ficar um jogo atrás. Isso eu acho bem ruim. Porque Aumenta fica a ali. pressão. Aumenta a pressão. Dá aquela. Nossa, diminuiu, é só 3 pontos e não sei o que, não Isso. podemos perder. Então isso é meio ruim também, né? Mas vamos lá. Botafogo encara o Cuiabá. Botafogo em casa contra o Palmeiras. E o Botafogo ainda no Rio contra o Vasco. 3 jogos no Rio. Sim. Desses 3 jogos aí, o Botafogo vai pegar um Cuiabá que já tá respirando um pouquinho melhor. Botafogo, favorito. Vai pegar um Palmeiras, pra mim, destruído, mas é jogão. Não dá pra cravar, não. E o Botafogo ganhou lá no primeiro turno, então o Palmeiras tá meio mordido, eu acho. Isso, vem por vontade. O problema é que o Palmeiras insiste em ficar colocando o Hendrick ali. Tira. Dica aí. Pelo menos contra o Botafogo. Tira aí, Abel. Tira o Hendrick. E depois vai pegar o Vasco. Desesperado. Vai ser um jogo que vocês podem complicar muito a vida do Vasco. E depois o Diego já me colocou aqui em off, que ele já fez os cálculos e o Botafogo será campeão. Informação aqui no 10 da bola, hein? Botafogo será campeão contra o Santos. Salvando o Vasco ainda. Vascão, e vai ser aquela confusão, Rio de Janeiro pulando, alegria e por aí vai. Não, mas nas minhas contas eu coloquei que o Botafogo ganharia do Vasco. Porque São Januário é nossa casa também. A gente quando vai lá... Polêmica, hein? A gente Aí é quando muito- vai lá, a gente Como diz o Lincoln, também... isso pode envelhecer mal, hein?
Cara, eu acho que tende a ser um bom jogo. Não, mas porque esse é um o Vasco tá jogando bem, tá com o time arrumado, tá melhorando sempre. A cada rodada tá melhorando um pouquinho. Às vezes segura. O Vasco melhora e tá lá na zona. Eu Não, gosto demais. era pra estar em 20º, cara. Tá em 17º. Mas assim, o Botafogo acho que é o pior time pro Vasco enfrentar. É um time bem estruturado, que sabe jogar no contra-ataque, entendeu? Então vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil não. Pros dois, eu acho. Vai ser... Botafogo faz uns 6 pontos desses 3 jogos, hein? 6 pontos. 2 vitórias, uma derrota pro Vasco. Chutaria aí também isso aí, 6 pontos. Uma derrota em algo. Pro Cuiabá não, porque não pode, né? A gente não pode. O time que quer ser campeão não pode perder um jogo dentro de casa pro Cuiabá. Isso é verdade. Agora o jogo contra o Palmeiras vai ser um jogo difícil e o clássico contra o Vasco. Eu acho que se conseguir 4 pontos aí já tá positivo. Mas conseguindo 6 é a meta. E aí. eu vou ficar na média aí. Pra mim, eu vou cravar. Botafogo faz 5 pontos aí. Uma vitória em cima do Cuiabá e 2 empates. Também. Bem, já o Bragantino, nesse período de tempo, vai enfrentar o Galo em casa. Depois pega o Flamengo. Esse jogo não tem certeza da data, beleza? Então não sei aí se vai ser esse daí mesmo. Aí depois vai jogar contra o Goiás e depois vai lá visitar o Goiás e depois recebe o Corinthians também desesperado aí. Meu Deus. Eu acho que Então, a tabela dele tá melhor, hein? A tabela do Bragantino tá pesadíssima, né? Não, acho Galo, que Você Flamengo, achou, Marcos? Galo Goiás fora. e Corinthians. Galo fora? O Galo tá jogando fora. Tá na casa do Bragantino, no caso. Aham, isso, Bragantino Não, e Galo. O Bragantino ganha. Eu acho melhor a tabela do Bragantino, mas eu acho que o Bragantino tem uma questão de camisa, assim, que eu não sei, gente. Eu entendo que o Marcos falou que não tem pressão, mas também falta um empurrão, assim, sabe? Sim. A torcida do Botafogo, beleza, é pequena, mas tem um monte de maluco lá o dia todo buzinando nos caras, cara, entendeu? O Bragantino não tem esses caras Não, mas buzinando. pô, assim. imagina essa situação que o Botafogo acabou de sofrer, né? De tipo assim, dar uma baixa no rendimento e tudo. Pô, já colocou uma pressão. Caramba, mais demitido por conta dessa oscilação. Imagina se essa fosse a mesma oscilação do Bragantino. Tá tranquilo, pô, a gente tá de boa. Pode Pré-Libertadores. perder uma partidinha aqui, você vai ganhar outra, você vai empatar também. E tá em segundo. Rapaz, corta pra mim aqui, olha só. Bragantino e Galo, empate. Flamengo e Bragantino, eu já tô vendo, depois daquele 4-0, Tite na preleção, falando, pessoal, tenham garra, tenham vontade, hoje vai vir, vamos dar a volta por cima, retranca, e o 0-0 vai dar esse pontinho aí, vai ser melhor do que 4. Vai. Mas vamos lá, acho que o Flamengo ganha, Goiás e Bragantino é fora de casa, é um Goiás chato, porque pode ser ele no desespero, tentando o último suspiro de vida. Mas vamos botar um Bragantino e Corinthians é clássico. Se bobear, meu amigo, dá Corinthians aí nessa cagada aí. Mas não sei não. Eu tô achando o time do Corinthians muito ruim, gente. Assim. A bater 2 pontos do Muito Bragantino nesses mal, 4 jogos, não duvido não. Empatou em casa pro América Mineiro e... Com gols 99 minutos. Sem dúvida. Não tão bem. O futebol do Corinthians tá péssimo. Luxemburgo tá fazendo falta. Olha isso. Aconteceu ali de ser eliminado. Material humano, porque assim, é um dos elencos mais caros do Campeonato Brasileiro. Tá faltando o que então nesse time do Corinthians? Mas não produz, acho que não conseguiu dar a liga ali naquele... Pô, Renato Augusto é fora de série. Isso aí, ele em campo e jogando o que ele sabe, o Corinthians vai bem. Isso aí é certo. Mas aí a gente vê, pô, a zaga do Corinthians passa confiança? Não passa mais aquela confiança. Aí você vem Fábio Santos. A diretoria achou que passava, porque paga caro neles. Né? E é isso, então se torna caro porque são caras com nome. Porém, já não vem apresentando um bom futebol há bastante tempo. Eu acho que o Corinthians tem uns problemas de elenco, sim, tipo os laterais velhos, o Gil, a insistência no Gil. Mas tem um material humano que não é ruim, não. E eu acho que, de certa forma, eles estão tentando melhorar a parte tática do time, colocando humano. Mas aí bate no que eu falei, assim. Não sei se melhora tanto em relação ao Luxemburgo, não sei se... Sabe? Tem essa diferença. Se tem essa diferença grande, assim. E o Malvadão vai lá visitar o Grêmio e Flamengo, depois Flamengo e Bragantino. De novo, a data não tá certa ainda. Flamengo e Santos.
e Fortaleza e Flamengo. Fortaleza já Sabe quanto vai ser 0 Flamengo, 1 Santos, gol do Marcos Leonardo. Meu amigo, ó. Eu gostei. O Flamengo vai amassar o Santos um tanto. Nossa. Eu tô vendo, o Tite é muito ofensivo, cara. Eu confesso que eu me assustei um pouco com os 12 partidos pontos, do hein? Tite. Porque ele arrumou o time muito rápido, cara. É meio perigoso isso. Mas assim, eu acho que... Arrumou assim, não é que tá jogando muito, mas Isso. ele diminuiu os danos, aquela coisa Ele bagunçada. fez o básico, 2 linhas de 4. O elenco do Flamengo é muito bom. Você Exato. colocar esses caras pra jogar o simples é muito mais fácil do que você querer ficar inventando. Sim. E o Perfeito. Sampaoli, o que ele mais fazia era inventar. O Sampaoli conseguiu no jogo aqui, eu estive presente, tá? Torci bastante pro Flamengo aqui contra o Olha aí. Atlético Paranaense. Você não sabe o tanto que eu torci. Acredito. Ele conseguiu naquela situação, um exemplo, né? Ele tinha não tinha um lateral. Aí ele colocou um zagueiro pra jogar de volante. O volante que ele tinha, ele botou pra jogar de lateral. E colocou um terceiro zagueiro ali, que não foi zagueiro. Ficou Olha, uma só bagunça. parece o Diniz. Então, assim, o Flamengo é simples de ajeitar. E Tite conseguiu vir fazer isso aí muito bem. Falando nisso, Flamengo, um elenco muito interessante. Ontem, na hora que o Vasco tira Payet e coloca Aureliano, o Flamengo vai lá, tira Pedro, não sei quem, aí entra Everton Ribeiro, Gabigol, Cebolinha, Luiz Araújo. É difícil, né? Complicado. A zaga deve olhar e falar, não é possível, eu tô cansado, vai vir esses caras agora Um ainda. Medel com 40 anos olhando os caras, velho. É sacanagem. Deve dar até um desespero. Manda aí, Marcos. O que foi Flamengo e Vasco ontem? Rapaz, só um adendo só. O que esse Orelhano é ruim é sacanagem, tá? Eu tô meio puto É também. brincadeira. Tô meio E puto. aquele Sebastião lá não tem condição de ser jogador de futebol, não, velho. Sebastião Sebastião tem 17 jogos, nenhum minuto com a posse de bola, é isso? Pô, não deve ter. Não deve ter. O cara não pega na bola. E de não gols dá, perdidos. Não dá pra saber se o Sebastião é bom. Não, eu já Ele vi ele não pega perdendo na bola. gol. Eu já vi ele perdendo gol. É isso. Todas as lembranças que eu tenho dele com a bola perto dele, que ele não conseguiu dominar, foi ele perdendo algum gol. Cara, incrível. Muito ruim, cara. Muito ruim. Que isso. As substituições acabaram com o Vasco. O Vasco tava melhor em boa parte da partida, tá? Não foi uma partida ruim do Vasco. E realmente jogamos como nunca, perdemos como sempre, né? Foi a frase que o pessoal usou e é bem compatível com o jogo. Os primeiros 25 minutos não marcaram a Arrascaeta. Tava absurdo, eu tava ficando nervoso. Eu falei, cara, tem que colocar algum volante pra ficar do lado dele. Ele não pode dominar a bola, não. Deram uma liberdade absurda pra ele. Ele brincou, zoou. Naquele momento ali, se o Flamengo fizesse 2-0, não ia ser nada estranho. Mas depois desses 25 minutos aí pra frente, eu via só o Vasco. O Flamengo tava sendo reativo, aliás. É coisa que eu fazia tempo que eu não via o Flamengo jogando no contra-ataque. Pô, nunca tinha visto. Tem um treinador diferente ali, novo, novato. Tá, que ele gosta de jogar mais recuado, né? Especialista em eliminatórias, é esse? Ganhou, não ganhou? Ganhou. O foda é que resolve ainda, funciona. Ele gosta muito. O Tite, ele sabe armar ele tem, né, todo o conhecimento, ele conseguiu armar aí, como a gente estava falando. E naquela substituição, quando os comentaristas lá, os sábios, disseram que não entenderam por que ele fez, já estavam começando a jogar na conta dele qualquer coisa de errado que acontecesse no jogo, porque ele jogou o Gerson para a esquerda e colocou o Luiz Araújo pela direita. A primeira bola, Gerson pela esquerda, sobra uma bola para ele ali na jogada de Gabigol e o cara vai e faz o gol. E aí, como é que o comentarista fica nessa hora aí? É complicado, cara. É complicado. Eu costumo muito ouvir esse papo, tipo assim, o Gabigol, ele faz gol porque o Arrascaeta tá ali, o Bruno Henrique tá ali, os caras dão muita assistência pra ele faz um gol, mas perde 4. Sempre tem esse papo, né? E é verdade, né? É verdade, claro, verdade. Realmente ele perde 4, faz 1. Mas eu não acredito que isso seja por mérito só de Bruno Henrique e Arrascaeta, não. Tanto é que o Pedro não tem oportunidade já há um bom tempo. Ou seja, pra mim, muito mérito da movimentação do Gabigol, de puxar a marcação, de correr pra um lado, de correr pro outro. Ele aparece, ele tem limitação técnica ali em alguns momentos, principalmente quando ele tá um pouquinho sobrepeso. Tem. Mas eu acredito que grande parte das chances que ele recebe porque ele consegue se movimentar, enganar o zagueiro, não para, é chato. Quando é um cara mais postezão ali, igual o Pedro, não tem essa chance. Então, assim, Pedro tá titular já há 4 jogos seguidos do Flamengo. Se você for ver quantas oportunidades o Pedro teve, acho que teve uma grande chance que ele perdeu, foi no último jogo, nem foi contra o Vasco, foi o anterior.
tirando isso, ele nem grande chance ele conseguiu perder, porque ele não consegue se movimentar, ele é um poste, é fácil marcar ele. Mas às vezes ele cumpre uma função que é importante pro treinador. Também, entendeu? mas aí depende muito de jogo, né? Do estilo de jogo que você quer. Igual na seleção brasileira, fui totalmente a favor da convocação dele pra Copa, porque ele era um tipo de jogo que poderia mudar o estilo de jogo. Então, beleza, cabe bem em algum momento. Mas assim, não sei. Eu prefiro muito o Gabigol, entrou ontem no jogo e pra mim, a movimentação dele de novo foi o que conseguiu incomodar o Vasco ali e o gol saiu. Acho que foi o Puma que tava, né? Ele corre nas costas do Puma, recebe a bola, joga uma bola pra área, assim, né? E a bola sobra. É isso. Mas o Arrasca tava ali, pô. O cara antecipou o Arrasca ali, que a bola ia chegar no Arrasca, né? Sim. Foi uma jogada de esforço mesmo, né? De tentativa, assim. E eu acho que o jogo foi... porque... Acho que a narrativa de que o Vasco jogou melhor até faz sentido, porque o time do Vasco é um pouco pior. Então, como o jogo foi meio equilibrado, dá a impressão de que o Vasco jogou melhor, né? Se superou mais, assim. Mas no fim das contas, eu acho que a qualidade dos elencos meio que decidiu o jogo. Teve mais posse de bola, teve mais finalização. O Vasco então, foi realmente... morrendo ali no final e aí a coisa começou a desandar. Depois tomou o gol, não conseguiu reagir muito bem também, deu uma pressionada, mas... Caiu. O Vasco caiu muito. Com o Orelhano e com o Sebastião Ferreira, mas se você Quando vê... o Payet saiu, eu senti que a moral do Sim. Vasco deu uma baixada. E o jogo acabou com a bola na mão do nosso goleiro. Eu acho isso bem, né? Porque o Vasco tentou atacar e tal. Emblemático, mas... No final das contas, o Flamengo tava mantendo a bola lá no ataque e acabou o jogo. Tá certo. E é só falar uma coisa só pra vocês. A cara do Paquito, quando a gente fala bem do Gabigol, ele dá um sorrisinho, sensacional. Parece que ele gosta muito do Gabigol, tá? Ele tá Paquito, falando assim, eu vou garantir sorrisos aí sempre, pra ficar tranquilo. A gente vai continuar falando de Brasileirão, porque a gente tem muito tempo pra conversar aqui ainda, senão as pautas vão acabar. Então, vamos lá. Vamos lá, nós tivemos ontem também um jogo interessante, no mesmo horário que Flamengo, então eu e Marcos ficamos prejudicados nesse sentido, mas Internacional 7-1 no Santos, cara. Esse aí o número fala por si só, né? O celular ficava vibrando, eu não sabia o que Sabe qual é o mais interessante desse jogo? O Ener Valencia fez gol, gente. 2. Como são as coisas, né? Luiz Adriano fez gol. Entrou com 30 segundos em campo, fez gol. Acho que até eu fiz gol nesse jogo aí, cara. Cara, olhar direitinho. Eu não vi o jogo. Olha aí, o Lourenço vai estar lá, gol. Eu não vi o jogo, mas eu fui ver depois das formações e o João Paulo tava suspenso, eu acho. O Santos jogou com goleiro reserva. Eu não sabia, porque o João Paulo, ele é uma liderança, assim, impressionante, assim. Ele tá tentando... Ele me lembra um pouco o Jefferson, o goleiro do Botafogo, assim. Ele bota o time nas costas, cara. Sim, faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu não tinha visto, então tem explicação. Tomou alguns gols assim. Quem agarrou foi o Vladimir. Me lembro desse goleiro. Ele era... Mas o Vladimir, acho que não teve assim nenhum frangão. Teve alguns erros ali. O Dodô, acho que entregou um gol bizarro. Não, teve algumas coisas. Teve o chute do Luiz Adriano mesmo, era bem defensável. Né? E teve um outro antes que a bola... Hoje o Desimpedidos fez um vídeo que o Santos não estava em campo. E aí, se você for reparar no vídeo, das 7... Acho que 3 ou 4 bolas, elas entram no meio do gol, cara. Então, assim... Então é porque tem alguma coisa errada. Teve aquele gol de cobertura um golaço, né? Diga-se de passagem. Mas, assim, os gols meio estranhos, cara. Os caras chegavam na frente do gol com muita facilidade, bem... E aí, vocês acham que esse 7-1 abala o Santos ou não? A minha opinião sincera é... No 2-0 ali, o Santos já entregou e falou, vamos pensar no próximo. Já deixa isso daí, qualquer coisa aí tá bom. Próximo jogo o Santos vai voltar forte de novo, hein? Vai vir com tudo, deixando o Vascão aí na rabeta. Pô, mas é meio diferente, né? Porque assim, por exemplo, a derrota pro Vasco jogando bem contra o Flamengo ainda dá esperança pro Vascaíno. Agora você pega o Santista 7-1, meu brother. Pô, não tem como. Eles não vão pra próxima partida com ânimo ainda. Entendeu? É uma derrota emblemática, é uma derrota difícil. É a maior goleada que o Santos sofreu. Repetiu uma que levou do Corinthians, de 7-1 também. Mas isso aí, com certeza, vai deixar resquício ali nos jogadores. Isso aí não vai passar batido, não. Eles vão sentir isso aí. Com certeza, eu acredito que vai. Tá certo. Bem... Ali na briga ainda tem também o... Beleza, América e Curitiba acho que já não tem mais o que fazer. O Goiás também tá praticamente já selado isso daí. Então nós temos uma vaga. E o Goiás pega muito time de ponta de tabela, né?
Muito time. A tabela ainda é cruel. Vamos pegar vários times. Assim, então nós temos ali para uma vaga. Vamos cravar esses 3 rebaixados aí, nós temos uma vaga. Vasco, Santos, Cruzeiro, Corinthians. Mais alguém? Esqueci de alguém? O Internacional, depois que ganhou ontem, afastou, né? Tava ali ainda com alguns... Acho que o Internacional tem time pra ficar. O Internacional não, é muito Bahia, difícil, ainda depois do que Bahia, fez então. Eu acho que ele também tá na... Então vamos colocar os 5 aí. Bahia, Santos, Vasco, Corinthians Cruzeiro. e Cruzeiro. Eu confesso que até ontem, pra mim, eu falei, se o Vasco sair, vai sair pro Cruzeiro entrar. Mas o Cruzeiro com essa vitória em cima do Galo aí já começa a complicar as coisas mesmo. Tá complicada a vida mesmo. E aí, quem cai? Quem cai, Marlon? Se eu fosse apostar aqui, eu apostaria em Cruzeiro e Santos. Como o primeiro Cruzeiro, depois o Santos. Eu acho que o Vasco tá com um time estruturado, assim, tende a ganhar jogos ou a fazer pontos, assim. O Santos, eu não sei. Tem 2 jogadores que eu confio muito, que são o João Paulo e o Marcos Leonardo. O Rincon é bom também. Bom jogador. Bom jogador. Agora o Cruzeiro, cara, ele meio que ruiu, e aí esses dias eu fui ver o time do Cruzeiro, eu não sabia que o Zé Ricardo era o técnico. Então quando eu vi que o Zé Ricardo era o técnico, aí minha opinião caiu ainda mais, entendeu? Sua esperança do Vasco permanecer aumentou. Exato, então eu Zé falaria Ricardo... Cruzeiro, Santos... Beleza. Aí depois tá todo mundo meio igual ali, Corinthians também tá com o time muito Continua ruim. nesse lado da bancada aí, Marcos. E você? O que você manda pra nós? Não, o que eu tava lembrando aqui é do jogo do Cruzeiro e Galo, né? Pro Cruzeiro ganhar, ainda teve que ser uma cabeçada espetacular do zagueiro do Atlético Mineiro. Porra, sensacional, tá? Aquela cabeçada ali é de craque. Craque. Borghetti. Ou seja, o Cruzeiro não produziu nada, né, velho? Teve que achar um golzinho. Então, assim, mesmo com essa vitória, óbvio, conta pontos. Mas não mostra que tá melhorando o futebol. Vascão não cai. Novar barrar. E aí, Diego, qual é o seu palpite aí nessa zona, nesse Z4 aí pra nós? Cara, o que o Santos aprontou aí no final de semana, bicho, é muito difícil a gente acreditar que o Santos vai buscar forças aí pra conseguir sair dessa situação. É bem complicado. E a tabela do Santos também não é das melhores não nessa reta final. Assim, eu vejo o Cruzeiro também bem bagunçado. O time, né? Um time que não tem um padrão. Time que eu esperava que fosse um time de top 10, 12 ali, no começo do ano, organizado e tal. Pela organização, né? Não pelos nomes, não tem Isso. nenhum nome diferente. Mas aí quando você pega e você vê um ataque que vive de Gilberto e o ceifador, pô, cara, isso complica, não dá pra você vir pra uma Série A dessa forma. E um time que tem um certo investimento aí, né? Tudo bem que a SAF tá organizando ainda, mas, poxa, dava pra ter trazido alguém, ainda mais Ronaldo, pô, exime o camisa 9, deixar a camisa 9 do Cruzeiro na mão de 2 caras assim é meio complicado. Mas eu acho que o Santos tá fazendo muito esforço e o Santos fez a receita da Série B bem certinha. São 4 ou 5 treinadores já no ano, tirando o jogador, revezando o elenco, o Soteldo algumas vezes na reserva. Como que o Soteldo é reserva num time desse, cara? Um time que está ali na zona de rebaixamento. Então, assim, o Santos está cumprindo bem o script para a Série B. Então, acho que vai ser bem difícil. Eu não vejo nenhuma grande possibilidade de sair. Apesar de Cruzeiro bem mal e Corinthians também bem bagunçado. Então, agora, o Vasco, eu acho que o Vasco não cai. Acho que o Vasco não cai, não. Incrível, todo mundo com o Vasco não cai, né? Mas é porque o time tá jogando bola, cara. Aí que tá. Todo time do Brasileirão tem esses altos e baixos. Esse Sim. já não é o alto do Vasco e eles não conseguiram sair da zona, vai voltar, cair e aí já era? Cara, realmente tudo pode acontecer, entendeu? Tipo, a gente não falou aqui, pode acontecer uma lesão importante, de um jogador importante, né? Tem jogador importante no Vasco? Tem jogador importante. Você viu ontem, ele cabeceou pro gol e tudo. Se saiu... O Verratti, que centroavante, né, Bom, cara? hein? E achado. Pois é, e assim, na minha opinião, ele deu uma caída nos últimos jogos. Faz uns 3 jogos já que ele... Porque a galera vai começando a crescer o olho e a marcação Sim, aumenta também, né? E acho que o cara volta ao normal também, né? Volta, sei lá, uma média, assim, né? Não tem como você ser sempre acima, assim. Mas ele é um excelente centroavante, cara. Sim, porque ele começou muito bem, né? Ele começou num giro muito alto e ele se impõe dentro da área, bola na cabeça, ele
Meu irmão até que brinca, pô, mas ele também é só de cabeça, né? Porque quando bate no pé dele é meio complicado. Mas mesmo assim, ele dá uma dinâmica ali pro ataque do Vasco que você tem uma bola de segurança. Pô, tá apertado, vamos jogar bola na área. E ele é um cara que se garante ali. Então, isso Eu acho que o Vascaíno tá com saudade do Pedro Raul. Nossa. Quando vocês estavam falando de jogador que jogou muito em time pequeno, eu ia falar dele. Falar, pô, ele no Goiás, craque. Mas não cai com o Pedro Raul. Mas o problema do Pedro Raul é a vida noturna do Rio. Ele, Então, no Botafogo ele não deu certo. Alto, bonito, rico. Pô, tá maluco. Pô, no Rio, um cara desse aí faz muito estrago. Fora. E no México? O que deve estar acontecendo com ele lá? Alguém sabe? Ele entrou, ele estreou. Todo mundo só sabe desse gol, isso. Ninguém ouviu falar dele depois. Vou até pesquisar aqui. É bom dar uma pesquisada pra ele. E aí, Paquito? Ele tá bem lá no México, Paquito? Ninguém sabe. Sumiu. Acho que o time dele desapareceu. Vai ser recordado por aquele gol. Só antes de você passar de pauta aí, os 3 times que a gente considerou como rebaixados é mais uma coisa que eu acho impressionante no Brasileirão. Né? A gente considerou 3 times rebaixados, não quer dizer que eles estão, mas de vez em quando o Curitiba arranca uma vitória e dá um trabalhão, o América dá trabalho. E, pô, o isso é muito legal. Fez contra o Botafogo, o que foi aquilo? Quase me infartei, o que eu não passei de raiva com os outros contra jogos. Contra o Flamengo aí. também, umas 5, 6 rodadas atrás, deu um trabalhão pro Flamengo também. E contra o Corinthians ontem também, né? O Corinthians foi empatado. Pois é. Exatamente, tá jogando bem, porém... Então, Corinthians também ninguém citou, então... Acredito eu que todo mundo acha que o Corinthians não rebaixa. Então, Corinthians e Vasco já estão salvos. Pode, torcida? Fica tranquilo. White, cabeça no travesseiro, boa noite. Vai descansar, cara. Curte o brasileiro. Curte, aproveite a reta final do brasileiro. Vocês já estão a passeio. O maluco vai ser difícil até a última rodada. Pô, achei aqui, tá? O Fala Pedro aí, Raul, mais. 10 jogos, 2 gols. Muito bem. Mantendo a voando. média. Tá mantendo a média do Gabigol lá na Europa. Acho que ele melhorou a média dele do Já Vasco. bateu, hein? Acho que ele melhorou do Vasco pro... Só dele ser titular em 10 jogos já tá melhor que o Gabigol já. Cara, eu não sei você, mas a média de Gabigol na Europa é a mesma que a minha. Zerinho. Tá certo. Tá certo. Você é capaz de ter feito... Não, ele fez um golzinho lá por cobertura lá no Benfica. Respeito o meu artilheiro, cara. Mas não foi Benfica B? Não foi Benfica A? Foi oficial A? mesmo. Oficial. Conta, vai entrar na continha? Claro. Aí é o que eu falei, né? O ruim da Europa é craque aqui. Já é uma régua aí também. Pois é, tem isso. Dá algumas exceções, por exemplo, o Deivinho, apesar de o Deivinho não ser ruim, mas o Deivinho fez muitas temporadas interessantes ali na Europa. O Léo Batistão meteu 2 gols no Girona e também veio pro Santos e não conseguiu render. Mas também tá difícil, né? Quem rende naquele Santos ali, além do Marcos Leonardo? O Léo Batistão não deu certo. Agora o Davidson deu sim, pô. Deu sim. Né? Ele teve um campeonato do Palmeiras que ele foi um dos 3 melhores jogadores. A torcida assim. falou mal dele demais ainda, sim, né? Mas a torcida do Palmeiras é complicada. a torcida do Palmeiras fala mal até da tia Leila, né? Então, tá exatamente. Pô, os caras estão E o Vasco, da tia Leila. E o Vasco perdeu a chance de contratar o Davidson, né? Tudo bem, a gente tem um Vegete, mas o Davidson é vascaíno e era um jogador que dava pro Vasco contratar. No lugar do Pedro Raul, né? Exatamente. Talvez se começasse o ano com ele, não precisasse, não tivesse passado tanto sufoco. A gente tá perdendo a chance de contratar a Leila, né? Pô, a Leila podia vir pro Vasco, né? Vascaína, pá. Pô, pelo amor de Deus, o aposentado vascaíno vai sofrer. Não conseguir nada da Leila. Ainda no nosso Brasileirão aqui, nós falamos aqui desse jogaço de Galo e Cruzeiro, e aí teve uma polêmica no jogo. No final do jogo, o famoso não sei quem foi lá e jogou milho pra galinhada, né? E aí? Vocês acham que é válido uma brincadeira? Tem que levar na esportiva? Ou não? O cara não pode fazer isso, machuca muita gente. Hoje no Brasil tem muita pessoa emocionada, né? Frágil. Sensível. Assim, a brincadeira ela é boa quando não é contra a gente, né, cara? Aí a opinião a gente às vezes muda nesse sentido. Aquele chororô machucou pra caramba, aquilo ali não... Pô, o cara desenterra um negócio de 2007, mas o Flávio tá aí pra levantar o troféu e aí fazer todo mundo esquecer aquilo. E é pra ter roteiro pro filme, cara. Isso aí a gente vai ver no futuro próximo. Mas, assim, eu acho que a brincadeira é válida. O futebol precisa disso. Mas existem situações onde, quando ela é feita, que podem gerar trazer, né, um conflito. E a torcida do Galo e a do Cruzeiro, ela já tem um histórico enorme aí de conflitos. E ontem tinha torcida do Cruzeiro
no jogo. Talvez aquilo ali pudesse desencadear alguma reação extra-campo. Graças a Deus não desencadeou, não foi nada assim. No meu palpite, eu gosto. Eu acho que é legal, acho que tem que ser levado na esportiva isso daí, entendeu? Eu acho que tem que parar um pouco de mimimi. Futebol é diversão. O jogo tinha acabado, né? Tinha acabado. Sim. Ele já tava lá no finalzinho já, mas acho que ele fez isso direto pra torcida. Talvez ele não precisava ir lá na torcida fazer isso, mas acho que... Não, ele deixou bem explícito que era o que ele estava fazendo. Deu pra entender bem. E eu vi tinha um cara atrás dele, assim, que provavelmente era um videomaker do Cruzeiro, assim, gravando a cena, né? Sim. Conversando com ele, sabe? Dirigindo o cara, assim, também. E hoje eu recebi a informação de um amigo meu que é vizinho lá da Arena MRV que ela amanheceu aos arredores cheio de milho. Sério? Pô, sensacional, cara. Informação no 10 da bola, hein? Arena MRV com milhozinho ali, hein? Mas isso já é um clássico lá em Minas Gerais. Isso já aconteceu no Horto, né, quando o Atlético, aquela época do caiu no Horto, tá morto. E o Cruzeiro foi lá e ganhou do Atlético lá dentro, fizeram isso também. E agora tiveram a oportunidade. Pra daqui 2 temporadas, esse Zé, que eu não sei o nome dele, tá jogando no Galo também por custa. Cara, eu assim, eu não sei. Que nem ele falou, às vezes acontece um monte de coisa chata, mas eu acho um absurdo o cara não poder dar uma voadora na bandeirinha de escanteio, entendeu? Porque tem a bandeira do outro time. É bobagem, é muita bobagem. Eu acho, se eu fizesse um gol, eu ia dar uma voadora gigantesca na bandeirinha, meu Deus do céu. O erro é do torcedor que fica irritado com isso, não do jogador por estar brincando, por estar fazendo ali. Pô, é o que vende, pô. É o que a gente gosta, pô. Não tem como ficar reclamando disso aí. Mas eu acredito que muito a imprensa, muitas vezes, ela valoriza demais a atitude e acaba ela também promovendo esse conflito, assim, e o jogador acaba sendo o corresponsável, né? Podia valorizar levando pro lado da brincadeira, da brincadeira, né? E ela, com certeza isso ia se diluir muito mais fácil. Críticas pesadas aqui à imprensa, TV Globo. Nós da imprensa. Vocês da imprensa. Tá certo, acho que é por aí mesmo, acho que tem que ter algum limite para ter um respeito, mas a brincadeira tem que ser sadia, tem que ser aceita. Bandeirinha tem tido essa situação. Tem alguns times que tem um escudo grande também fora do campo, assim. Aí... Mas essa questão do escudo eu já vejo assim, um respeito enorme. Exato, os jogadores costumam passar por fora, né? E eu acho isso muito legal, acho isso muito legal. O Davidson mesmo é um gentleman. Eu nunca vi ele falando mal de um time. Eu não sei se ele tá no LinkedIn. Se ele tá no LinkedIn. É verdade. Mas aí não é time, né? O quê? Seleção. Tá certo, tá certo. Bem, outra polêmica que nós temos aqui é sobre Bruno Henrique. Beleza? Fechou o contrato com o Flamengo, 3 anos. Fez um leilão ou não fez leilão? Vale 3 anos de Bruno Henrique? Cara, pro Flamengo hoje vale até mais. Bruno Henrique foi assim o cara que fez com que o Flamengo não caísse mais, na minha opinião, nessa fase que teve aí de Sampaoli. O jogo contra o Botafogo para mim foi emblemático, como o Flamengo jogou em função de Bruno Henrique. O mapa de calor no final do primeiro tempo tava quase fazendo um buraco na tela ali no lado que o Bruno Henrique jogou. O Flamengo jogou em cima do lateral improvisado pelo nosso amigo Bruno Lage, que Portugal o tenha. Era quem? JP. JP Galo. O rapaz que é um meio de campo e foi improvisado num clássico contra o Flamengo dentro de casa para marcar Bruno Henrique. Então, ele assim, não quis colocar o de plástico. Não quis, porque ele achou que de plástico. Pô, mas enfim. Então, eu acho assim, que Bruno Henrique ele foi o que deu o gás pro Flamengo nessa fase aí. Então, assim, o Flamengo fez bem em renovar com ele, infelizmente. Mas fez bem em renovar com ele, porque se ele fosse embora seria melhor. 3 anos. Eu acho que é do jogo isso daí. Eu acho que ele usou um pouco o Palmeiras pra conseguir o que ele queria, entendeu? Essa coisa de sair no Palmeiras, que o Palmeiras estava atrás dele também, fazendo proposta. Porque o Flamengo não queria dar os 3 anos, né? Queriam dar 2, parece. Também não queria dar o valor todo. O Flamengo queria 1. Aí também o cara, né? Falou, não, pelo amor de Deus, né? Enfim. Mas acho que é do jogo e eu acho que tá certo em renovar. Né? Coisas que se pagam, ele é ídolo do clube. Seria um duro golpe pro torcedor do Flamengo ver o Bruno Henrique ano que vem no Palmeiras, Marcos? Mas aí a tia Leila já sabia, pô. A tia Leila não é besta, né? A tia Leila falou que não contrata velho. Não, mas a ideia dela era a seguinte: se o Bruno Henrique vier, ótimo. Se ele não vier, melhor ainda. Pô, 3 anos no Flamengo, rapaz. O salário dele vai ser astronômico agora.
Então, assim, a folha salarial do Flamengo já é puxada, vai ficar mais puxada ainda, e aí eles vão ter que tirar da onde? Vão ter que tirar das reservas. Então, assim, o reserva do Bruno Henrique não vai ser um reserva gigante igual seria se fosse um atacante diferente, vamos dizer assim. Um que tivesse salário menor. Que vai ter que fazer essa gestão, né? O Flamengo está sendo valorizado pela gestão excelente que eles estão fazendo. Então, assim, vendo gestão, talvez seja um tiro no pé. O Real Madrid, ele dispensava seus ídolos quando ele via que o contrato era ruim e foda-se. E de Cristiano Ronaldo, né? Como eles fizeram com o Cristiano Ronaldo. No ápice, no pico do Cristiano Ronaldo, falaram, então você tá querendo um contrato de 4 anos? Vai ter não. Não vai Tchau. ter. Sérgio Ramos. Aproveitando, vamos mudar o assunto, hein? Aproveitando aqui nosso ortopedista Marcos na mesa, queria voltar um pouquinho na seleção para nem falar da atuação, mas falar do nosso craque. Menino Neymar, LCA, machucou, vai ficar um tempo parado aí. Quanto tempo, Marcos? Então, a média, assim, a estimativa que a gente faz é de 12 meses, né? 1 ano. Só que atletas, eles têm, óbvio, uma recuperação melhor, porque tem fisioterapeuta, tem um médico em cima. O então Neymar eles têm é dedicado também. O Neymar é dedicado. Aí que tá. No carnaval talvez não, mas no resto do ano, com certeza, ele vai estar dedicado. Então, assim, provavelmente uns 9, 10 meses para ele poder voltar. Nos protocolos antigos, né? Ou os protocolos novos, né? Nos antigos eram 6 meses. Então, assim, não sei qual que o ortopedista dele vai seguir, mas eu imagino que ele já é uma pessoa mais velha. Já é uma pessoa que tem a musculatura boa, mas não é também excepcional. Então, assim, eu acho que ele vai se precaver e vai deixar 9 meses fora, pelo menos. Assim, nós, leigos, perguntando para o ortopedista. Por exemplo, você acha que a vida foi uma lesão de LCA, não é uma lesão, né, muscular, mas assim, tem a ver com o extracampo também? Você acha que o extracampo dele, uma vida que não tá tão regradinha ali como um atleta, tipo o Cristiano Ronaldo e por aí vai, ajuda, aumenta a chance de uma lesão como essa ou não tem nada a ver, foi uma fatalidade, ponto final? Não, então, foi uma fatalidade, né? Pode ocorrer com qualquer um, em qualquer situação, porque é um movimento, uma rotação externa que você faz do joelho ali que pode acontecer com qualquer um, dependendo do trauma que você tiver. Então, assim, tem a sua parte de aleatório, né? De ser uma fatalidade, mas também tem sua parte se você tem uma musculatura mais forte, se você tem uma estabilidade melhor do joelho, a chance de você ter a lesão é menor. Então, não é uma coisa ou outra, são concomitantes. Então, não dá para dizer que, com certeza, ele não teria uma lesão se ele fosse dedicado, se ele tivesse uma musculatura muito boa, mas talvez ele tivesse uma lesão menor, por exemplo, já que ele teve uma lesão de LCA e menisco, né? Então, assim, se ele tivesse uma estabilidade melhor do joelho, talvez ele não tivesse uma lesão tão grave quanto ele teve. Tá certo. Fica aqui pro DR da Bola te desejando aí uma boa sorte na sua recuperação. A gente acredita aí que você... Mais tarde você vai mandar um SMS pra gente, mas tá tudo bem. segue a vida aí. Muito CS. Vai ter uma evolução boa no CS aí, Ney, nesse momento, né? Bem, chegando aqui já na nossa parte final, nós vamos começar a falar de um assunto bem interessante. Sábado tem um jogaço, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Final da Sul-Americana, jogo que o Nordestão deve estar assim... no auge. Não só o Nordestão, pô, todo mundo. Todo mundo, mas os caras eles devem estar assim, vivendo um sonho tão grande quanto do Botafogo aí também. E vai vir esse jogo contra a LDU. Fizeram uma puta sacanagem. O jogo vai ser numa cidade chamada Maldonado, próximo de Punta del Este, no Uruguai, com um estádio para capacidade para 25 mil pessoas. Absurdo. Isso não se faz. Cara, a gente tem um exemplo da Libertadores, que está sendo jogo único, a final, mas a Sul-Americana não tá dando não, cara. A Sul-Americana não dá para fazer jogo único. Não... E não vai lotar, esses 25 aí não vai lotar cara, ainda. A última vez foi horrível, você olhava lá pra torcida, não tinha torcedor, cara, vários buracos ali na arquibancada. Pô, a Sul-Americana tem que ser ida e volta, como sempre foi. Não concordo não dessa... Jogo único também. A Libertadores dá pra fazer. Tem gente... Pô, vocês viram a notícia do pessoal do Boca Juniors? Cara, tá prevista 100 mil pessoas vindo assistir o Boca. É o 100 mil normal argentinos. deles. Copa do Mundo eu já vi. Eles são absurdos. É loucura, eles são absurdos. pô. É Eles vêm mesmo. loucura. Eles vêm. Então, assim, pra Libertadores dá. Agora pra Sul-Americana. Quem de Fortaleza tá indo pra lá? Quem consegue?
E assim, colocaram numa cidade ainda que a logística é complicada. Então não favorece para o evento. Né? Talvez numa situação dessa, num estádio, numa cidade que já tenha a cultura do futebol mais aflorada. E aí você traz o público da própria cidade para prestigiar um evento, porque é um evento, né? Mas, poxa, leva para uma cidade mais que interiorana aí do Uruguai e, poxa, não sei. Vamos ser sincero, jogo único é muito legal, a gente vê na Champions League isso, mas assim, tem que ter estrutura. Se a gente não está preparado para botar pelo menos uns 6 estádios assim muito legais para revezar as finais, entendeu? Porque não pode a cada 3 anos até a Libertadores ser no Maracanã também, entendeu? Então não tem como. Se a gente não está preparado para isso, espera. Deixa em 2 até a gente conseguir ter alguma coisa. Não tem nunca, então continue sendo 2. Não. E até mesmo a final da Sul-Americana ela foi mudada de lugar duas vezes. Né? Ela, a princípio seria no Mané Garrincha, e aí depois mudou, e aí mudou mais uma vez. Então, assim, é bem... Ô, Marlon, Fortaleza tá vindo de 2 derrotas. Foi pra Vasco e pra Bahia de 2-0, pro Vasco de 1-0, ou vice-versa, né? Alguma coisa assim. Então, 2 jogos, 2 derrotas, nem gol fez. A cabeça tá na Sul-Americana ou o time tá em baixa, devemos nos preocupar? Eu acho que a cabeça tá na Sul-Americana. Eu acho que o time tem chance. Eu vou torcer. Mas eu vi a LDU jogar e eu acho que não vai dar pro Fortaleza. Infelizmente. Olha aí, hein? Sério? Não tá vai nesse dar. nível? Eu acho que sim. Eles têm um time bom. Assim, a LDU fez 2 jogos. Foi do grupo do Botafogo, né? Então, assim, eu acompanhei os 2 jogos. Era o Botafogo de Luiz Castro e o Botafogo que ainda estava encaixando esse estilo de jogo, né? Então, assim, foram jogos duros. Eles vieram para o Rio de Janeiro e vieram para empatar o jogo e conseguiram. E lá conseguiram, na altitude, né, que tem um pouco, conseguiram amassar o Botafogo, assim, e tiveram um lance. Se fosse o Botafogo antigo, que não é esse Botafogo... Você lembra os placares dos 2 jogos? Quando foi? Foram 2-0. Então, assim, se fosse o Botafogo antigo, 2 bolas lá eram gol certo. E assim... Sim, eles continuam com o estilo de jogo de posse de bola, assim, quando eles jogam em casa, né? Não sei como vai ser na final, em campo neutro. Mas eu acho que falta Fortaleza, assim, é um time bem treinado, bem organizado, mas falta o plantel, assim, um pouco, né? Falta um jogador aqui, um ali, e acho que vai fazer falta. Olha só, o Botafogo, o Diego acabou de trazer uma informação muito legal que bate com o que eu já ia colocar aqui também. Então, Botafogo foi do grupo da LDU, os 2 jogos foram 0-0, vai mostrando aí como que a retranca da LDU é forte. Sim. Então, nos últimos 2 jogos, fazendo contraponto aí, que Fortaleza veio dos últimos 2 jogos sem fazer gol e perdendo, vai enfrentar a LDU, que vem dos últimos 2 jogos, dos últimos 4 jogos, sem levar nenhum gol nos últimos 4 jogos, sendo 2 empates, 0-0, e 2 vitórias, 1-0 e 2-0, se eu não me engano. Então, LDU fazendo poucos gols, levando menos ainda, Fortaleza também com dificuldade lá na frente. A apostinha já tá feita, né? Mas se a gente pegar Lucero numa tarde, noite inspirada... Exato. Pode ficar ruim para qualquer um. É uma final digna, eu acho. Vai ser boa de ver. Vai ser um jogo bem jogado. Boa de ver. Eu acredito. Pô, Iago Pikachu vai fazer 2, pô. Que isso? Eu fiquei curioso aqui, tô indo ver a odd da já foi olhar, já. E aí? Tá como? Vou ver agora. Abre aí pra nós. Ô Marcos, então assim, é um jogo que eu acredito que vai ser poucos gols mesmo, não vai ser um jogo bem truncado. De destaque no Fortaleza, nós temos o Tinga, na lateral direita, que vem jogando bem. Tem o atacante, Lutero, que não tá fazendo tantos gols, mas tá ali pra referência. Ele é referência, perfeito. E temos o melhor jogador do Goiás, do Fortaleza, na temporada, que é o goleiro João Ricardo. E, pensando em jogo de poucos gols, ele teve 4 pênaltis no ano, defendeu 2. E aí? Será que pode rolar uma penalidade máxima aí e o João Ricardo ser o herói lá do Nordestão? Pode demais, né? Tanto que a LDU retranca afiada ali, né? Pode ser. Um joguinho pra pênaltis. Fortaleza ganhar nos pênaltis. Pô, emocionante, hein? Já gostei desse jogo. Fortaleza 1.95, LDU 4.0.
Então, Fortaleza tá favorito. Demais, inclusive. Entrar LDU, então. Não fala isso, rapaz. Corta essa parte. Tá todo mundo torcendo por Fortaleza. Gente. Não, tô torcendo pra perder a aposta. Desculpa, gente. Bem, lá pelo lado da LDU, o goleiro deles também vem sendo um dos principais nomes, assim como o João Ricardo. Também tem 2 defesas de pênaltis em 4 que ele teve esse ano. Mas já é um goleiro veterano, 36 anos. Pô, veterano, você tá vendo Fábio, cara? 36 anos é velho. Tudo bem. Pra goleiro, né? Cada vez mais tá aceitável isso, né? Mas tudo bem. E tem o seu principal craque, é um meio-campista equatoriano, que é o Alvarado. 10 gols, 4 assistências no campeonato equatoriano. 2 gols, 1 assistência na Sula. É o artilheiro do time na temporada. Então, já fica aí a dica do DRs da bola pra você que vai acompanhar esse jogão, que vai ser poucos gols. Se tiver alguém pra bombar aí, meu amigo, ou é goleiro ou é o meia-campista Alvarado. Fica de olho aí que o DRs da bola já deu a dica pra vocês, hein? Palpites aí, campeão? LDU. Fortaleza, sem dúvida. Vai ser empate. Inclusive, clubistas, camisa do Fortaleza aí, já pra mandar. Branquinha, aquela branquinha com o negocinho vermelhinho. Arruma essa daí pra nós aí, que a gente já assiste o jogo já com ela, já, boné, pulseira, tudo que tiver. Top. Vamos lá, eu acho que agora... Eu tenho uma... Você tem algum assunto aí? Manda. Eu tenho uma sugestão aqui. Bora. Conta pra gente aí, Diego, como é que é essa história com o Botafogo, como é que tá sendo esse ano pra você, ver seu time líder, 95, quantos anos você tinha, como é que foi, que maluquice é essa? Eu tenho 2 tios botafoguenses, assim, né? É o típico, os caras velhos são botafoguenses, assim. E... a aparência tá... Não, falando dos meus tios. E, pô, é maneiro demais, assim, a felicidade deles, assim. Eu acho... É muito legal ver times que são... Né, que não vencem toda hora, né? E ainda mais na concentração de renda que a gente tá tendo no futebol, não só brasileiro, europeu e tal. Como quando o Leicester ganhou, quando o Botafogo tá perto de ganhar agora. Quando surge um campeão não esperado, assim, eu acho muito interessante, assim, se você quiser falar algo. Assim, o Lorenzo me conhece já há bastante tempo, eu sempre gostei muito de futebol. E assim, o Botafogo, no título de 95, eu tinha 10 anos de idade. E assim, eu brinco que todo mundo fala que... O homem tá arrepiado, cara. Caraca, tá mesmo. O homem tá arrepiado pra falar do Botafogo, cara. Pô, olha isso aqui, cara. Olha a capa do... Eu vi, essa filha? Do celular. Essa aqui é minha filha. Uhum. E eu tenho uma com meu filho também, eu tenho 2 pequenos. E assim, eu vou contar uma história aqui de como foi esse passado recente aí do Botafogo. O Botafogo estava numa fase muito ruim, mas a gente nunca deixa de acreditar, né? Eu sempre brincava assim que o Botafogo é aquela coisa, porra, machuca, mas a gente não abandona, né? Aquela mulher malvada que fica ali te castigando, mas você vai atrás ainda. E o dia que eu descobri que eu ia ter meu primeiro filho, que ele seria menino, foi o dia que o Botafogo rebaixou contra o Sport, perdeu aquele jogo. Aí eu falei, pô, eu vou ter um filho, e o que eu vou fazer para esse menino torcer pro Botafogo? Porque eu tava vendo, a vaca tava indo pro brejo. Aí veio, foi no ano da pandemia, né? E depois veio, o Botafogo conseguiu fazer aquela reação na Série B, voltou. E quando a SAF iniciou, se concretizou a SAF, e eu levei meu filho pro primeiro jogo, foi contra a Portuguesa da Ilha do Governador. Ele tinha pouquinho nesse jogo, cara, pra Portuguesa da Ilha do Governador. Aí eu falo assim, cara, isso aqui só acontece com a gente. São essas coisas. Então, assim, eu tô contando essa história porque minha vida de botafoguense é meio que a história do Botafogo. São essas coisas inusitadas que vão acontecendo. Então, assim, lógico que essa campanha surpreende. Lógico que essa campanha ninguém esperava. Não é uma campanha que... O primeiro turno que o Botafogo fez... No nível que o futebol brasileiro está chegando, vai ser muito difícil alguém repetir. Quando o Corinthians fez, foi um estilo de jogo diferente, era um jogo feio. E não tinham outros times assim tão fortes como nós temos hoje. O Palmeiras, o Flamengo. Foi o do Carille, né, eu acho. Isso.
Então, assim, foi surpreendente. Então, assim, eu tive a oportunidade de ir a um jogo agora, fui no Botafogo e Bragantino. A aura que tá no Newton Santos, aquilo lá, novamente, tô arrepiado. Cara, tá espetacular. Não é mais aquele clima antigo que você chegava lá e tava os caras com medo. Pô, esse jogo vai ser difícil. Não, a galera já tá indo, esperando de quanto vai ser. Esse jogo contra o Atlético Paranaense, os amigos meus que estavam lá, eles falaram com certeza, cara, a gente ia ganhar. Aquele jogo ali foi um acidente tomar aquele gol de empate, a gente ia ganhar. Porque tá tudo conspirando, né? E assim, é muito bom ver isso paralelo à organização que está sendo feita no Botafogo. O Botafogo está criando uma estrutura, está se modernizando, está se organizando de uma forma que eu acredito que isso vai perdurar. Uhum. E aquela pergunta, quando eu fiz e descobri que eu ia ter meu primeiro filho, hoje a resposta está mais fácil. Eu acredito que vai ser fácil fazer e torcer. Não acho que vai ganhar sempre. Acho que vai ter um momento agora que é muito bom, mas vai oscilar, mas porém vai se manter ali. Assim como o Flamengo hoje, a gente fala, o Flamengo tá mal. Pô, o Flamengo tá mal, mas era final da Copa do Brasil, agora no brasileiro, vice do brasileiro. Quartas da Libertadores. Então assim, é um mal, porra, que todo mundo queria estar. Quem falar que não queria estar nesse mal... O Palmeiras tá péssimo também. Mas tá lá nas cabeças, está lá disputando. Então, eu acredito que vai chegar nesse ponto. E chegando nesse ponto, eu tô muito satisfeito. Eu vou ser, assim, um botafoguense muito feliz. Porque é muito melhor você estar mal ali em cima, brigando com os outros. Porque você tá disputando o título e perdendo, porque tá lá sempre embaixo e tá sempre tendo que se reinventar, sempre indo atrás de jogador aí para salvar. Porra, a Libertadores de 2017 o nosso ataque era Roger e Pimpão. E quase ganhou do Grêmio. Quase. E assim, foi um acidente perder aquele jogo. Diego, então, assim, você falou isso daí, eu achei muito legal, porque, tipo assim, eu vivi exatamente a mesma emoção que você no Flamengo do Jorge Jesus, em 2019. Tipo assim, eu tava num congresso lá e falei, vou lá pro Maracanã. Eu não tava programado, porque eu tava em estudo, né, no final de semana. Acabou que a gente saiu com os amigos e fomos pro jogo, foi Flamengo e Galo. E, cara, aquele momento foi tão mágico. Era essa mesma sensação que você falou. A gente tinha certeza que a gente ia ganhar, era só saber de quanto. Exatamente. Então, assim, foi tão mágico que quando eu voltei pra casa, eu chamei meu irmão e falei, Breno, vamos pro próximo jogo. Você tem que ver isso. Você precisa ver isso. Se você não ver isso, você não vai estar realizado, não, cara. É um negócio diferente. Exatamente. Aí eu levei ele logo no outro jogo que teve no Maracanã, quando teve, 15 dias depois. Fomos de novo, vimos o outro jogo, foi maravilhoso. E assim, até hoje ele também emocionado com aquela situação. E assim, por isso que eu já falei com outro amigo nosso no Botafoguense. Falei, cara, não fique esperando vai saber ver se vai valer a pena aí, porque perdemos e eu fui lá, fui bobo, Que isso, cara, vai lá curtir esse momento, que esse processo é melhor do que ganhar ainda. Inclusive eu convenci meu pai de ir, meu pai é botafoguense, nesse jogo, apelando para esse argumento. Eu falei, cara, a história tá acontecendo e a gente não pode deixar de ver. Perfeito. Aquele time, assim, infelizmente teve essa quebra do trabalho aí com o Luiz Castro recebendo essa proposta irrecusável. E a gente teve esse tropeço aí no meio do caminho. Mas o que foi feito foi tão bem feito, estava tão consolidado, que hoje a gente está aqui falando, eu brincando aqui, de quando vai ser campeão. Uhum. Né? Então, porque foi um trabalho muito bem feito. Então a gente, assim, tem que aproveitar, eu estou aproveitando, acho que o botafoguense tem que aproveitar esse momento e curtir mesmo. E ver o jogo, vai para lá, porque a hora é essa, né? A gente não sabe quando vai acontecer de novo, né? Massa, muito legal. E uma coisa legal, assim, legal não, uma coisa importante do futebol hoje que eu tô vendo, que o Botafogo saiu na frente, é assim, óbvio que o Botafogo não vai disputar título todo ano, não é essa a questão. Mas ele parece estar se estruturando para não correr muito perigo, entendeu? Exatamente. Então, por exemplo, quando eu vejo o Corinthians, me assusta. O Corinthians pode pintar campeão também, porque ele tem muito dinheiro e tal, tem chance de contratar muitos jogadores, mas não tá estruturado a longo prazo, né? E um time como o Botafogo tá se estruturando, o Vasco tem a chance de se estruturar, mas tá num estágio ainda anterior, assim, né? Não chegou lá ainda, eu espero que ano que vem chegue, que mantenha o treinador, que consiga manter... Mas fez bem no meio do ano o Vasco. Fez, né? Mas vamos ver, precisa de... Uhum. Porque o Textor, ele é meio... Chamam em inglês assim, hands-on, né? Aquele cara que... Ele meteu a mão no negócio, exatamente. Ele se interessou pela coisa. E ele virou botafoguense. O dono do Vasco lá, ele não é assim, ele não tá muito interessado. Sim. Mas o Jefinho ia estar dando um show aqui. Não, o Jefinho eu queria estar vendo o Jefinho.
Seria Antes da gente começar, eu tava falando com ele, pô, o PR e o Adrielson já estão vendidos, olha que maluquice, né, cara? Mas assim, é dinheiro que vai entrar pro Botafogo e se você tiver bem estruturado, você não vai ter o PR nem o Adrielson, mas você pode ter um zagueiro bom, um goleiro bom. Trouxe o Bastos agora, que é um bom zagueiro, né? Não estreou ainda, a gente assim fica na dúvida o motivo. Eu acredito que seja pelo bom rendimento de Cuesta e Adrielson. Mas ele entrou um pouco no jogo contra o América e assim se mostrou tá bem. Assim, a gente tem Gatito lá ainda, então assim, o PR perdeu. Lógico que hoje o PR é disparado o melhor goleiro que tem aí. Ele salvou contra o Atlético Paranaense aí agora. Estava impedido, mas era um lance ali que a gente podia ter tomado um gol. E ele tá lá contra o Goiás também, salvou todo o jogo. O Botafogo tem uma relação legal com os ídolos, né? Tipo, sim. Eu fui no Rio uns anos atrás. Jorge Henry. Eu fui uns anos atrás no Rio e eu não conhecia, assim, o muro do Botafogo. É muito legal o muro do Botafogo com os ídolos e tal. E, assim, eu lembro, assim, né, dos recentes. Jefferson, o Joel Carlos tá trabalhando, o Lúcio Flávio tá trabalhando, o Caçapa tá trabalhando. Não é normal isso, assim, né? Eles são reconhecidos pela torcida, pelo clube e tal. Essa identificação... Diferente, assim. Eu, às vezes, do time. Os amigos brincam que o Botafogo, todo mundo que chega lá vira ídolo. Mas não é esse o ponto. Não é que chega lá e vira ídolo. Porque o Botafogo, ele é assim, quando você tá lá, cara, é fácil criar uma identificação. Porque é uma coisa assim... O Sidorf mesmo, quando veio... O cara que chega, o cara com a inteligência, a capacidade que ele tem, o Luiz Castro também foi assim, chega, conhece da história do clube... O cara se apaixona por aquilo ali. O John Textor mesmo, ele se apaixonou. O cara, quando pegou aquela bandeira e foi lá pro meio da torcida balançar aquela bandeira lá, chorou, se emocionou. Aquilo ali que é o Botafogo. Aí vocês estavam falando, que a torcida é pequena. Cara, mas o pouco que tem, quando tá engajado, é difícil de segurar. Gera um sentimento. Mas também quando tá para baixo, meu amigo, esquece, porque ninguém faz mas voltar. Mas nunca some, porque tem tradição também, exatamente, né? São coisas que misturam, assim, são características, sabe? Não são coisas... É uma história bonita, o Botafogo tem uma história bonita, e essa identificação com jogadores que passam por lá, eu acho isso sensacional. Porque, e sempre, hoje a gente vê Dodô falando na televisão ali, ele tá como comentarista. Pô, você vai ver, parece que o Dodô só jogou no Botafogo, cara. Ele só fala, assim, quando ele fala com aquele sentimento, outro dia ele tava até comentando aquele jogo de 2007 lá. Pô, se na minha época tivesse o VAR, aquele jogo lá a gente tinha ganho. Pô, por que o cara lembrou daquilo? Nada a ver, assim. Ele fala mais do São Paulo e fala mais do Botafogo do que do São Paulo e do Fluminense. E do Santos também, que ele também teve uma carreira no Santos. Então, assim, eu acho isso muito legal. Traz, assim... o clube traz o jogador e a torcida valoriza isso aí. E o muro é espetacular. E agora vai ter que abrir um espaço no muro, né, cara? Porque, pô, Tiquinho, Adrielson... vai ter que colocar os 11. Se for campeão, vai colocar os 11. Tem uma galera aí que tá fazendo um esforço enorme pra poder virar ídolo, cara. E o Castro entra? Eu no meio dessa Castro, torcida toda... Não, porque traiu, né, cara? Traiu? Traiu. Tiquinho ou Cristiano Ronaldo? Hoje, Tiquinho. Cara, Tiquinho é da Paraíba, né? De Souza. Conheço bem, meu pai é paraibano. Pô, legal. Então, eu acho assim que, sério, seria muito triste. O Botafoguense não merece. Olha o tanto que ele tá rindo. Não, tô falando sério. Não, tô falando sério. Tá falando mais o interior. Mas a gente falou muito bem do Botafogo. A gente vai falar um pouco mal, porque agora ficou meio assim, já ganhou e tal. A gente tem que afastar isso, né? Afastar esse negócio. É claro que, como flamenguista, pô, eu quero ganhar. Mas assim, não tem como ver essa história do Botafogo e não achar massa o que tá acontecendo. É impossível, entendeu? O Flamengo vai ganhar, eu vou brincar, vou zoar. Tudo bem, isso faz parte do futebol, é movido a isso, entendeu? Mas assim, não tem como dizer que, cara, ia ser uma pedrada na cara que não ia ser legal. Com certeza. Assim, é um baque... que do mesmo jeito que a gente não estava preparado no início do ano para isso, agora não tem ninguém preparado, a não ser talvez o Getúlio. O Getúlio. Né? Getúlio talvez esteja preparado. Talvez ele esteja até torcendo, não sei. Não é possível. Pessoal, a gente chegando na nossa reta final aqui, vou deixar aquela dica da Bet. Claro. Nossa dica da Bet clássica. Nós vamos ter Champions League e tem um time que é vagabundo. PSG. Também. Manchester United. Manchester United vai jogar em casa contra o Copenhagen. A casa de aposta está botando o Manchester muito favorito. Então nós vamos colocar numa odd 1.32. Vamos somar com outros, óbvio. Mas com uma odd 1.32 que o Manchester United não ganha do Copenhagen.
por 3. Tá voando, confio. E o Salzburg também tá na draga, tá mal. E o Leipzig contra a Estrela Vermelha, vitória do Leipzig também. Openda vai guardar, mas esse daí mais por fora. Mais por fora. Então essa daí é mais segura. Leipzig mais Inter de Milão, mais Copenhague não perder 3 gols de diferença do Manchester United. Odd 2,14. Vamos jogar nosso 100zinho lá. E vou fazer um extrazinho pro Campeonato Brasileiro, porque ninguém merece, né? Então vamos lá. Palmeiras e São Paulo, empate, odd 3,45. Somado, Bragantino e Atlético Mineiro. Resultado exato, 1-1. Odd 23,11. 25 para ganhar 577. Tamo junto, é nóis. Muito obrigado pela participação. Marcos, Marlon, valeu. Diegão. Foi um prazer estar aí com vocês. Enorme. Contribuíram demais. Espero revê-los aqui em uma data bem próxima. Vamos voltar para comemorar o título. Perfeito. Com certeza. Com Getúlio. Aí Com o tem que Getúlio trazer ali, hein? Aí Getúlio. será que ele vem? Aí o Getúlio vai estar ainda. Será que vão tirar no tapetão? Tem uma conspiração aí. Mas, gente, muito obrigado aí pela participação. Tamo junto. Considerações finais aí? Vasco. Boa, cara. Não vá barrar. Não vai barrar. Monster, obrigado pelo patrocínio. Você que tá interessado em patrocinar a gente, fica à vontade. Coca-Cola ligou, mas não sei, a gente tá meio de mal. E... Clubista. Material capixaba. Vamos dar aquele valor aí pro nosso estado. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.